Olha, se eu dissesse pra vocês que isso aqui tá ficando chato, seria um eufemismo. Esse é um vídeo que eu realmente não queria estar fazendo. Essa é uma treta que eu queria que não existisse, mas eu não posso fingir que eu não tô no meio desse fogo cruzado de alguma forma. Eu tô bem triste, eu tô bem chateado. Eu queria que existisse uma forma fácil, uma forma melhor de resolver as diferenças dentro da bolha nerdola, se é que ainda dá pra chamar de bolha nerdola, da bolha nerd em geral, mas parece que não vai rolar, então, sei lá, eu simplesmente preciso me posicionar aqui. Tá rolando mais uma treta entre Peter Jordan e Liga Nerdola. Nesse caso, eu acho que é ainda pior do que nas tretas anteriores, porque eu concordo e discordo em partes com os dois lados. O que deveria ser estranho, né? Porque, pô, eu sou da Liga Nerdola, então eu tenho que concordar com tudo. Não é como se a gente já não tivesse dito que cada um responde pelo seu CPF dentro da liga. Então vamos ver o que o Peter falou nesse vídeo aqui. Bella Ramsey desativa as redes sociais. Minha opinião sobre a polêmica. Eu ainda não assisti esse vídeo, tá? Eu só sei que ele é sobre essa polêmica e essa treta que tá rolando, que começou lá no Twitter por causa de um tweet que o Peter fez. Aí o Giga respondeu, sei lá, um monte de nerdolas falaram sobre isso. E aí o Peter lançou esse vídeo explicando melhor o que ele achou. Obviamente, a repercussão em cima dessa treta aumentou exponencialmente. No momento que eu estou gravando o vídeo, isso aqui já está com 536 mil views. Foi postado há um dia. Então o negócio vai longe, né? E seja para concordar ou para discordar, como um grupo do qual eu faço parte já está envolvido no meio dessa história, se eu não falo nada, é quase como se eu já tivesse assumindo uma posição, né? Então, vou fazer esse react justamente para responder pelo meu CPF. Para que vocês saibam quais são exatamente os meus pontos, os meus argumentos sobre essa história. Vamos lá. Bom, galera, esse aqui é um daqueles vídeos que eu quero só bater um papo com vocês, ok? De nerd pra nerd. Mas mais do que isso, de ser humano pra ser humano. Esse não é um vídeo Nerd pra nerd. Nerdola pra nerdola, não mais. de cultura pop como vocês estão acostumados, ok? Mas é sobre os rumos que a cultura pop vem tomando. Eu não me lembro de outra vez que uma atriz tenha sido tão humilhada nas redes sociais por causa da própria aparência como a Bella Ramsey de The Last of Us vem sendo humilhada. Chegou o ponto, galera, que a atriz, ela desativou as próprias redes sociais. Ela desativou. Ela acabou de falar sobre isso numa entrevista. Então acho que é importante eu trazer pra vocês. Olha, existem incontáveis casos, eu acho, né, de atrizes, artistas, atores, celebridades que são muito humilhados pela aparência, até mais, e construíram carreira em cima disso praticamente. O próprio Marquito é um exemplo disso, né? O Marquito, ele é conhecido, ele é famoso basicamente por ser um cara muito feio. E passou a carreira dele inteira sendo chamado de feio. Resgataram até alguns tweets do Peter em que ele fala da aparência de algumas atrizes também. E tem o caso da atriz da Luz Estrela, né? Ela fez uns procedimentos faciais, ficou estranhíssima e o pessoal, nossa, zoou pra caramba a aparência dela quando ela, né, apareceu assim, quase que desfigurada. Claro que essa imagem aqui tá editada. Mas o ponto aqui é que a atriz que fez a Luz Estrela também bloqueou as redes sociais dela, bloqueou o perfil dela, de tanto que estavam zoando, aloprando a aparência, né? O rosto bizarro dela, que ficou depois dos procedimentos. O próprio Peter também participou dessa zoeira. Aqui tem a matéria. Ó. Atriz de The Boys, Erin Moriarty, deixou o Instagram após assédio virtual. A atriz contou que deixou o Instagram em janeiro, após ser alvo de comentários por sua aparência. E o detalhe é que ela desativou em janeiro e o Peter deu aquela sacaneada na aparência dela depois dela ter desativado o Instagram por estar sofrendo assédio por causa da aparência. Resgataram esse tweet também, que o Peter falou: você tem uma chance, um estudo comprova que quanto mais bonito você for, mais dinheiro você terá. Quais as chances? Aí o Ronaldinho Gaúcho riu desse estudo. E aí o Peter respondeu: esqueci de dizer que o estudo dizia também que a não ser que você seja feio, tipo muito feio mesmo, e jogue futebol na Europa. E eu acho que esse também é pertinente pegar porque, cara, o Ronaldinho Gaúcho é outro que passou a vida inteira sendo aloprado, esculhambado, o tanto de caricatura bizarríssima, assim, fazem os memes da Bella Ramsey parecerem fofinhos. Se você vê os desenhos bizarros que já fizeram do Ronaldinho Gaúcho, inclusive na época da polêmica da IA do Estúdio Ghibli, o Ronaldinho postou um desenho dele, né? E obviamente os militantes do Twitter começaram a falar: que absurdo, você não está respeitando o trabalho dos artistas, né? Você está usando inteligência artificial. E aí isso aqui pegou muito engajamento também, ó, 1000 RTs, o cara postou isso aqui. Poxa, por que o Ronaldinho não pega o desenho de um artista em vez de uma IA? Ele odeia os artistas. E aí o artista representando o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha isso aqui, cara. Não tem um meme da Bella Ramsey mais escroto que esse negócio aqui. Não tem. E esse nem é o mais escroto do Ronaldinho. Então, assim, não foram algumas semanas sendo zoado pela aparência. O Ronaldinho Gaúcho é zoado pela aparência desde que as pessoas descobriram que ele existia até hoje. Então, nos últimos dias, o foco em cima da Bella Ramsey foi exagerado, teve gente que passou do ponto. Estão falando mais da aparência dela do que esses outros episódios recentes? Olha, talvez, porque tá rolando a segunda temporada de The Last of Us, toda semana tem episódio, né? A cada episódio chama atenção, né? A má escalação dela e mais pessoas vão lá e zoam
por causa da aparência também. Mas não é exatamente uma novidade, né? A Thaís Carla tinha virado sinônimo de piada de gordo e começou a processar todo mundo por causa disso. Antes dela já foi o Péricles. Isso é bullying? É normal isso acontecer com figuras públicas? O caso da Bella Ramsey tem alguma peculiaridade muito excepcional que esses outros casos não tinham? Ela bloqueou o Instagram, mas a atriz da Luz Estrela também. Não fizeram montagens super zoadas com ela, mas o Ronaldinho Gaúcho, não sei. Até então, eu não vejo por que esse caso é tão excepcional em relação aos outros. Talvez teve um volume maior, porque a revolta com a escalação dela foi maior e se refletiu nisso. Mas talvez o Peter vai explicar isso no decorrer do vídeo, né? Vamos ver. O que ela falou e a minha opinião sobre esse movimento que tá acontecendo com a Bella Ramsey na internet no mundo todo. Não é só BR não, ok? É o mundo todo. Vai ser um vídeo que eu vou falar um pouquinho mais das minhas crenças. Eu tenho opiniões bem firmes sobre esse assunto. Então vai ser um vídeo mais polêmico, por mais que eu esteja falando de algo que eu acredito que deveria ser óbvio pra qualquer homem de respeito, qualquer pai de família. Resumindo, é um vídeo mensagem, né? É um posicionamento que eu quero ter e eu acho importante ter nesse momento. Então antes de tirar qualquer conteúdo precipitado, assiste o vídeo inteiro, ok? Bom, eu acho que todo mundo tem computador e celular em casa, então todo mundo tá vendo como é que as redes sociais foram tomadas com memes e ataques à aparência da Bella Ramsey, comparando a atriz com Marquito, né? Comparando com Saitama, dizendo que ela tem cara de retardada, cara de pé com síndrome de Down. E esses que eu tô falando, cara, ainda são só os mais leves. Óbvio que tem os mais pesados que não dão nem pra botar aqui no YouTube, ou onde quer que esse vídeo esteja aparecendo. E você pode até pensar, Pedro, o que tem de mais nisso? É só uma zoeira. Então, na minha visão, zoeira é o que você faz com seus amigos, com pessoas próximas de você. Ou quando você faz uma piada que não reflete a realidade, e não tem intenção de atacar a pessoa de fato. Entende? Vocês estão sempre... Não entendo. Uma zoeira é uma brincadeira que não reflete a realidade. Então você tá falando que isso não é zoeira porque reflete a realidade. Porque ela é tudo isso que o pessoal tá falando mesmo. É claro que isso é uma extrapolação. Eu não vou ser pego pela síndrome da pior interpretação possível, por mais que aqui ele deixe claro que ele também acha que ela é feia. Eu acho que é difícil de negar esse fato. Mas eu ainda assim acho que essa é uma definição que não faz o menor sentido sobre zoeira. Tipo, é uma forma problemática de você definir zoeira, na verdade. Especialmente porque eu sei que ele vai distinguir zoeira de bullying. Então, teoricamente, se não se classifica nessa definição de zoeira, então é bullying. Isso é problemático, eu acho, né? Porque a gente vai para aquele ponto da liberdade de expressão sendo minada. E eu sei que o discurso politicamente correto seria dizer o quê, mano? Você quer liberdade de expressão, você quer defender o direito da liberdade de expressão de chamar a menina ali de feia. Não é isso especificamente, mas as piadas que o Léo Lins faz no show dele, elas não são apenas zoeira, então, porque elas refletem a realidade em muitos casos. Por exemplo, quando ele chama a Thaís Carla de gorda. A Thaís Carla é gorda. É imensamente gorda. Se você faz uma piada com isso, não é apenas zoeira, porque é verdade. É isso que o Peter tá falando aqui. Ele coloca outras condições, né? Se for com seus amigos, então é zoeira. Ok, o Léo Lins não é amigo da Thaís Carla. Então, o que ele tá fazendo ali não é zoeira. Eu não sei se o Peter diria que é diferente porque ele é um humorista. Mas ainda assim, é um discurso perigoso, né? Porque esse discurso aí, para ir parar numa regulação da liberdade de expressão, qual é o limite do humor, tem piada que é piada, mas aquela piada que ofende não é só piada, é bullying, e se é bullying então é crime, e internet não é terra sem lei, sabe? A gente já viu esse discurso indo para essa direção. A gente já viu ministros do STF defendendo argumentos parecidos com esse, querendo regulamentar as redes sociais. Então, essa é a parte que eu acho perigosa. Não é falar, tipo, pô, você deveria respeitar as pessoas, sabe? Tipo, o pessoal tá passando do ponto, tá perdendo a mão. Ok, mas existem formas e formas de você defender esse ponto. Essa forma eu acho perigosa. É nesse ponto que até aqui eu discordo do Peter. Não necessariamente dele se preocupar com a menina e falar, pô, mano, vocês estão pesando demais em cima dela. Mas a construção do argumento é problemática. Porque esse aqui é um argumento que poderia ser perfeitamente construído por um woke que tá querendo problematizar o que a gente pode ou não falar. Só é piada se você tem intimidade com a pessoa e se a brincadeira não reflete a realidade. Pô, então tem muita coisa que foge dessa definição. Inclusive aquilo que o Peter fez ali no Twitter. Essa imagem realmente está parecida com essa imagem e o Peter, eu acho que não tem intimidade com a atriz para fazer a brincadeira com ela. E tanto é parecido que muita gente nos comentários dessa publicação aqui foi falar, pô, pior que parece mesmo. Aqui, ó, o comentário com mais destaque. Óbvio que depois um monte de gente começou a falar, ué, mas e a Bella Ramsey, né? Questionando a hipocrisia. Eu já vi o Peter respondendo isso aqui no Twitter, tá? Ele falou que é diferente porque ele não foi no perfil dela atacar. Eu acho que foi esse argumento. Putz, eu não quero ser leviano e distorcer a argumentação. Mas, de qualquer forma, talvez ele vai falar isso no decorrer do vídeo e aí a gente coloca mais dentro de contexto. Ponto é, pegando a definição que ele apresentou até aqui, isso que o Peter tá fazendo não é uma zoeira. Muito menos esse comentário sobre o Ronaldinho Gaúcho. Porque o Ronaldinho Gaúcho é feio. Então isso aqui representa a realidade também. E eu acho que o Peter não é brother do Ronaldinho Gaúcho. Porque se ele for
e não me apresentou até hoje, vou ficar bolado também. Então, eu acho que essa definição de zoeira do Peter foi extremamente equivocada, para dizer o mínimo. Vai ser pior se ele disser que caso não seja zoeira, então é bullying diretamente, mas não sei se ele vai ir para esse lado agora. Eu sei que ele vai falar que é bullying o que estão fazendo com ela, mas não sei se é nesse momento. Me zoando de velho, cara. Vocês estão sempre me zoando, falando que eu tenho Alzheimer e tudo. Cara, eu vejo isso como zoeira, entende? O que tá acontecendo agora com a Bella Ramsey se enquadra muito mais com a definição oficial de bullying, que é, abre aspas, um comportamento agressivo e repetitivo que ocorre intencionalmente entre indivíduos, geralmente com o objetivo de intimidar, humilhar ou machucar uma pessoa. Foi meio que isso, né? Ele já traçou diretamente o paralelo. Zoeira é o que ele descreveu. Se foge dessa descrição, então já tá caindo no bullying, que aí tem essa descrição aqui, que eu acho que tá uma descrição bastante abrangente. O que o Léo Lins faz com a Thaís Carla, então, é bullying. Na verdade, o show inteiro do Léo Lins é de fato bullying. Sempre que ele fala de uma figura específica, ele tá praticando bullying, porque ele já fez várias piadas com a Thaís Carla. Então é um comportamento agressivo e repetitivo, né? Porque eu estou entendendo que essa zoeira vai estar dentro desse agressivo. Agressão verbal, um tipo de agressão verbal porque você está insultando uma característica da pessoa. Isso ocorre intencionalmente entre indivíduos, sim, ele tem a intenção de fazer essas piadas e essas zoeiras, geralmente com o objetivo de intimidar, humilhar ou machucar uma pessoa. Aí é extremamente subjetivo. Qualquer pessoa iria negar que está fazendo com esse propósito. Não compartilhei um meme da Bella Ramsey porque eu queria intimidar, humilhar ou machucar essa pessoa. Quem define? A Thaís Carla se sentiu tão incomodada com as piadas e com as brincadeiras que ela saiu processando todo mundo. Então, se depender da perspectiva dela, ela se sentiu machucada, dá pra dizer, talvez. Da perspectiva do Léo Lins, é impossível dizer. Porque como ele é um comediante, o objetivo dele é só fazer rir. Mas não é geralmente esse o objetivo dos memes e das piadas que o pessoal compartilha na internet? É só pra fazer graça, pra fazer todo mundo dar risada? Eu, sinceramente, acho especialmente complicado você falar de bullying com pessoas públicas. Porque a natureza do trabalho de uma pessoa pública é se expor para milhares, milhões de pessoas. Então, se essa pessoa pública faz uma merda, ou se essa pessoa pública aparece com o rosto zoado, ou com uma roupa zoada, ou se essa pessoa pública é feia, é gorda, enfim, sei lá, tem alguma característica que não é socialmente vista como muito bela, é quase que inevitável que um número massivo de pessoas vão zombar ou evidenciar ou criticar essa característica. Então, apenas por existir e ser uma pessoa pública feia, você já vai conseguir coletar centenas, milhares de comentários falando que aquela pessoa é feia, o que significa que, teoricamente, todo mundo que fala que uma pessoa pública é feia, como vai estar participando de um movimento coletivo de insultos àquela pessoa, vai estar praticando bullying. Isso é quase que uma blindagem total a figuras públicas, né? Você não pode falar que uma figura pública é feia, porque você vai estar em cima dessa linha extremamente tênue, né? Que define, será que isso é só uma crítica? Será que isso é só uma opinião? Ou será que isso é um ataque com o objetivo de humilhar e intimidar? Inclusive, eu posso até me usar de exemplo, porque, cara, tem pouquíssimas semanas, até fiz vídeo aqui no canal, o Santinelli e o público dele, a fanbase dele e alguns colegas dele, e nem foi o primeiro, né? Mas foi o mais recente. Ele começou a fazer publicações no seu Twitter, nos seus perfis, atacando a minha aparência. E o cara me atacou de diversas formas. Ele zoou meu estilo, ele zoou minha aparência, zoou meu rosto, minha bochecha, meus dedos até. E eu sei que o Santinelli me detesta. Ele é praticamente um stalker, um perseguidor. Eu sei que o Santinelli é um escroto que se orgulhava de ser um valentão que praticava bullying na escola. Eu sei que o Santinelli construiu um público que endossa esse tipo de coisa. E quando ele fez isso, ele mobilizou todo o público dele a vir me atacar também. E atacar minha aparência, e me chamar de feio e tudo mais. Sinceramente, pra mim, isso tá muito mais próximo de bullying até do que esse caso da Bella Ramsey. Porque ali eu sei que tinha uma questão pessoal, que ele sabia que aqueles comentários chegariam a mim, ele fez pra me atacar, pra me atingir, e pra mobilizar um grupo de pessoas pra que me atacassem também. Mesmo assim, primeiro que eu não vi um grupo de pessoas repreendendo essa atitude, falando, olha que absurdo, o Santinelli fazendo cyberbullying com o Wagner. E segundo que eu ainda acho exagerado, porque eu entendo que eu sou uma figura pública, assim como o próprio Santinelli também é, e que fatalmente a gente vai receber críticas, xingamentos, piadinhas escrotas. E o próprio Peter também reconheceu isso quando ele falou, vocês me chamam de velho e tal, eu entendo que isso é só zoeira. Mesmo quando vem dos haters, mesmo quando vem das pessoas que você sabe que estão fazendo isso porque querem te atacar, te atingir, te humilhar. Por que então? É só porque você consegue lidar com isso? É isso que vai diferenciar? Aqui a gente vai para mais um argumento woke que para mim nunca fez sentido. A prática é um crime
se a pessoa se ofender, se ela se sentir atingida. Se não, a exata mesma prática não é nada. A pessoa mobilizou um grupo de pessoas pra te xingar, pra te escrotizar. Se você se ofendeu, é crime. Se você não se ofendeu, não é. Então, vai depender se é crime ou não com base no seu sentimento, no quão frágil ou no quão resiliente você é. Eu não gosto desse tipo de definição. Ah, mas legalmente é isso aí mesmo. Eu discordo. Primeiro que eu acho que não deveria existir crime de xingamento, injúria. Eu acho que sim. Isso é o mínimo que deveria ser contemplado pela liberdade de expressão. E aqui é um discurso clássico, né? O que é liberdade de expressão? É justamente o direito de você poder falar aquilo que pode ofender. Você não precisa de liberdade de expressão para dar bom dia, para falar coisas que todo mundo acha que são aceitáveis, politicamente corretas e fofinhas. Ninguém precisa de liberdade de expressão para isso. Você precisa de liberdade de expressão para poder falar o que é controverso e até para ser escroto. E é claro que eu sou contra o bullying. Só que aqui tem uma coisa que eu sou contra também, que é o esvaziamento de uma pauta séria. Eu sou contra o racismo, mas eu também sou contra transformar qualquer coisa em racismo. Para mim, racismo é um ato de discriminação objetivo, inquestionável, realmente agressivo, odioso que está prejudicando alguém. Mas o termo já foi tão ampliado que até falar denegrir pode ser considerado racismo. E isso é ruim pra pauta, porque uma coisa que é séria passa a ser vista como não tão séria assim. Justamente porque qualquer merda pode ser racismo, então não é realmente tão grave. E nessa discussão, o bullying tá indo pelo mesmo caminho. Porque pra mim, bullying é uma coisa bem fácil de você entender. É uma perseguição palpável e pessoal. São colegas de escola que se reúnem, escolhem uma vítima e ficam um ano inteiro perseguindo aquela pessoa, humilhando, hostilizando e até agredindo em muitos casos. E eu entendo que hoje em dia com a internet essa perseguição não necessariamente vai se dar apenas no ambiente escolar. Eles podem fazer essa perseguição em ambiente virtual também. Mas ainda assim, é difícil você remover esse caráter pessoal. E é essa impessoalidade que faz com que seja estranho você colocar esse mesmo critério para figuras públicas. Porque, via de regra, ninguém que tá falando da aparência da Bella Ramsey, ou do Ronaldinho Gaúcho, ou da Thaís Carla, ou de qualquer celebridade que seja, ou até mesmo de mim, ninguém tem qualquer tipo de contato, de convívio, sabe? Não tem uma interação direta e real com essas pessoas. Então acaba sendo aquele fenômeno, onde a celebridade desconecta da internet, fecha o Twitter e acabou. Que inclusive foi o que a Bella Ramsey fez. No dia que o Santinelli foi encher meu saco, o meu inbox ficou inacessível. Inacessível. Tinha um monte de marcação de pessoa falando todo tipo de merda sobre mim. E fazendo ameaças, inclusive. Me acusando de crimes, isso é de praxe, né? Sempre vem essas acusações, essas imputações. E, cara, a única coisa que eu posso fazer naquele momento, eu posso fazer um vídeo, que foi o que eu fiz. Mas eu simplesmente fechei o Twitter e não fiquei dando atenção para aquilo. Então, na minha opinião, você generalizar o bullying dessa maneira é retirar muito peso do bullying real, do problema real. Eu não consigo ver como bullying um bando de troll na internet chamando um ator feio de feio. Eu acho escroto, acho zoado, acho falta de respeito de educação e até o perfil da pessoa só pra falar, pô, você é muito feio. Eu não fiz isso, eu não faço esse tipo de coisa. E inclusive recomendo pro meu público que não faça. Porque isso é idiota, isso é imbecil. Isso é molecagem, dá pra falar também, é molecagem. Mas não é um crime. Eu defendo que não possa ser um crime. Justamente por saber o quanto isso pode ser extrapolado. Tipo, agora você não pode chamar o ator de feio. Daqui a pouco você não pode chamar o bandido de corrupto. E não é como se essa discussão não estivesse acontecendo no nosso Supremo Tribunal Federal, né? Flávio Dino falando que é inaceitável que chamem ele de bandido, de corrupto. Justamente um ministro que tem esse discurso e que deseja regulamentar as redes sociais. Então vocês percebem que esses discursos eles estão perigosamente próximos? Eu defendo que você tem o direito de me zoar, de me chamar de feio, de me chamar de ridículo, de falar que a minha bandana é escrota, de falar a merda que você quiser sobre mim. Inclusive, fiquei muito triste com essa história, porque assim, eu gosto do Peter. Eu vejo o Peter como um amigo. Eu não gosto de estar envolvido numa treta com ele. Mas infelizmente eu sei que a relação, os ânimos entre Peter e nerdolas. E isso nem é necessariamente sobre a liga, porque tem toda aquela questão de nem saber exatamente quem é a liga, mas o próprio público também, sabe? Estão com essa relação bem estremecida. Eu sei que tem uma boa parte do meu público que já não vai mais com a cara do Peter por causa das últimas tretas. E eu acho isso realmente muito triste, eu não queria que fosse assim. Mas eu também fico muito triste quando eu vejo que por causa dessa treta, o Peter tá lá interagindo e dando razão para perfis no Twitter que, olha só vocês, me perseguem dia e noite, falam merda sobre mim em cada publicação. Perfis que já me acusaram de todos os crimes e que já usaram até a morte da minha ex para tentar me atacar. E que tipo de comportamento é isso? O que é isso? E são pessoas que estão indo na minha rede social falar as maiores atrocidades sobre mim com a intenção de me atingir, eu sei disso. E aí eu vejo lá uma resposta do Peter pra esse filho da mãe, pra esse arrombado, falando, é isso aí. Agora eles são iguaizinhos dos militantes de esquerda.
Poxa. E o Peter já alertou sobre, com quem que tu tá se relacionando, né? Sabe? Que tipo de pessoa você está próxima. Cara, eu estou vendo você agora no Twitter próximo de pessoas que eu sei que são muito, muito, muito escrotas, cruéis, terríveis, e você tá lá concordando com elas. E é por isso que eu nem queria que essa treta existisse, porque na minha opinião é ruim pra todo mundo. E eu não tô falando da boca pra fora, porque teve Nerdolive e o pessoal foi comentar sobre a tretinha que tava rolando no Twitter. Quando eu vi que estavam lá no canal da Liga falando sobre isso, eu nem ia participar daquela live, porque eu tava assistindo o jogo do meu time, e eu acabei entrando na live pra falar que eu tava achando aquilo muito zoado. Olha só. Entende? Pera aí, gente, aguenta aí, segura aí. O patrão chegou. Olha. Tá no intervalo do jogo do Caxias aqui, eu tô assistindo. Porra, Caxias ganhando do Figueirense, hein? Caxias só goza dentro. Desculpa, perdão. Vocês decidiram começar a Terceira Guerra Mundial Nerdola enquanto Caxias tá jogando aqui no... E vencendo, hein? O jogo do Caxias vencer aqui, ó. Tô vendo o Caxias vencer daqui da minha janela. Galera, eu tô indo. Assim, E aí, será que rola? Cinquentão. A gente tá, isso tá sendo discutido na live da Liga Nerdola. Então é a posição oficial da Liga Nerdola agora. É isso. A gente acho que não. Inquisição. Eu tô aqui defendendo o Peter. Tem que fazer uma nova Liga Nerdola acha o Peter 1. Vai ser o... Eu nem tava ali no meio, tá ligado? Eu não concordo com todos os argumentos que foram dados nessa live. Eu não concordo com a forma com a qual essa discussão foi conduzida, como essa treta foi escalando. Eu preferia que estivesse, preferia que tivesse sido ignorado. Fosse um tweet bobo, uma opinião que, né, o pessoal não concordava e tudo certo. Eu entendo parte do argumento do Peter, eu entendo a intenção, até a nobreza de querer defender a menina das pessoas que estão passando do ponto. Não concordo com a forma como o argumento foi estruturado, mas também acho que não era pra ter escalado desse jeito, mas escalou. Então algumas pessoas da Liga falaram umas paradas que eu discordo, o Peter falou algumas paradas que eu discordo. Eu acho que vários membros da Liga têm bons pontos sobre a questão justamente da liberdade de expressão. E o Peter tem alguns bons pontos também sobre, querer blindar a garota dos ataques mais exagerados. Uma ação meio paternalista. Mas é uma merda que isso tenha virado mais uma guerra mundial nerdola, não é não? Sério, eu tô muito chateado. Já falei pra caramba, né? Mal escutei o vídeo do Peter. Vou deixar ele construir melhores argumentos. Fecha aspas. Então vamos lá. No começo, sabe, um memezinho ou outro lá sobre a Bella Ramsey, né, a comparação dos pôsteres, comprando com o Marquito, pode até ter sido engraçado, né? Porque não era repetitivo, entende? Tava só no começo. Algum frame de semelhança ali, engraçado no seu particular. Mas, cara, a proporção que... eu acho que esse é o argumento dele pra justificar que as piadas que ele fez com o Ronaldinho, com a Luz Estrela, e provavelmente com vários outros atores e figuras públicas, porque, fala sério, quem é que nunca zoou, que nunca fez um comentário jocoso, uma piada com alguma celebridade por causa de, não só da aparência, mas da característica que seja. É porque não foi algo repetitivo, porque não foi algo massivo. Bom, é questionável, viu, Peter? Pode não ter sido repetitivo da tua parte, mas a Luz Estrela, né, a atriz da Luz Estrela, já tinha fechado o perfil dela nesse momento. Então, ela recebeu ataques massivos repetitivos. E depois disso, você foi lá e também zoou da aparência dela. Então, sim, entra um pouco. Mas tudo bem, né? Todo mundo dá uma vacilada. Você pode hoje ver isso e falar, realmente naquele episódio ali eu pisei na bola, agora eu percebo. Eu não acho que isso faz de você um ser humano péssimo, terrível, insensível, de forma nenhuma. Não acho nem que passou do ponto, na verdade. Eu acho que foi uma piadoca. Agora, sim, tem pessoas que fizeram essa mesma piada várias vezes. Ou a mesma piada de formas diferentes. Mas que ainda assim não foram diretamente no perfil da menina falar que ela era feia. O quanto que isso vai mudando? Em que ponto ainda é zoeira, em que ponto vira o tal do bullying? É meio nebuloso. E é uma acusação grave. E inclusive uma acusação grave para centenas de milhares de pessoas. Então, apesar da nobreza por trás do ato de querer defender a atriz, não é ruim. Na verdade, muito pior. Se isso aqui for usado como argumento pela galera que quer regulamentar as redes sociais. Porque até onde eu sei, o Peter também é a favor do discurso de liberdade de expressão. E que humoristas possam fazer piadas repetitivas, inclusive, sobre qualquer tipo de figura. Não é ruim se esse mesmo argumento for utilizado para sair por aí criminalizando shows do Léo Lins e do Danilo Gentili, sei lá mais de quem. Às vezes a intenção pode até ser boa, mas o resultado prático, nem tanto. Isso tomou, foi assustadora. Estão aloprando, mas estão aloprando geral, cara. Estão aloprando muito. Estão indo no perfil da Bella Ramsey atacar ela. Tinha gente que passava... Que é zoado, né? Eu não sei se alguém falou que isso aqui não é zoado. É zoado, não acho que deve ser crime, mas acho zoado. Ainda passa o dia inteiro fazendo vários posts atacando... Mas é normal pra figura pública. Esse é um outro ponto que...
É difícil. Esse é um assunto delicado e complexo, ok? Não dá pra tratar de forma leviana. Eu não tô falando que, pô, uma figura pública, então, não tem sentimento, não pode se ofender com nada, sabe? Tudo tá liberado contra figuras públicas. Não é isso. Num mundo utópico e ideal, um mundo dos sonhos perfeito e maravilhoso, todo mundo iria se respeitar, dar as mãos e cantar Imagine. Só que o mundo não é assim. Então, querendo ou não, quando você se torna figura pública, quando você escolhe ser figura pública, você sabe que vai ser criticado. Se você não sabe lidar com críticas, não é a profissão mais indicada. Não é tipo, pô, então você é obrigado a aceitar que as pessoas vão te escrotizar. Não, mas é que vai acontecer, sabe? Não tem nada que possa ser feito para impedir que uma figura pública, especialmente uma de Hollywood, que tem milhões e milhões de seguidores, que essa pessoa não seja criticada, não seja zoada. Por isso que eu tô falando que é utópico. Se uma pessoa anônima não tem o direito de não ser xingada, ofendida nunca na sua vida, pô, uma figura pública menos ainda. Ela vai ser elogiada massivamente, ela vai ser defendida massivamente, vai ser criticada e atacada massivamente. Tudo vai ser sempre elevado a muitas potências, porque é uma pessoa que é conhecida por milhares de outras pessoas. E eu nem tô entrando no mérito de que essas críticas são especialmente motivadas porque a escalação dela foi terrível. Porque em Game of Thrones, né, isso não aconteceu. Por que será? É uma série que muitas pessoas viram. Mas lá não teve toda essa repercussão. Aí quando ela faz a Ellie e a maior parte das pessoas viu que é uma escalação horrível, uma escalação de merda, aí começaram a vir essas piadinhas, essas brincadeiras, né? Essa enxurrada de comentários escrotos e super ofensivos. Eu gosto de responsabilizar os filhos da mãe que colocaram ela nesse papel sabendo que isso ia acontecer. Porque era óbvio, convenhamos. Pra mim, essas pessoas têm muito mais responsabilidade do que qualquer idiota troll que foi lá no perfil dela falar merda. Enfim, vamos seguir. A aparência dela, humilhando a garota na internet. Os caras não cansam. Chega num ponto tão repetitivo, ok? Mas tão repetitivo que não é mais engraçado, é bullying. É ataque gratuito. Ataque gratuito. A própria definição de bullying é isso mesmo. Acho exagerado, né? Um comportamento agressivo e repetitivo. Se tá repetindo, cara, ataque, é bullying, cara. Cara, isso aqui é muito problemático porque, assim, o Peter tá dando de bandeja mais uma narrativa pros lacrolas utilizarem não para tudo que eu falei aqui, para forçar o discurso de regulamentar a rede social, para falar sobre crime de ódio, para problematizar toda a crítica, tipo, os nerdolas falam do Barangaverso, né? Então, já criticaram a aparência da Rachel, inclusive, né, recentemente ainda teve essa, criticaram a aparência da Rachel Zegler. Tem muita gente que critica a aparência da Zendaya, especialmente na escalação dela como MJ, porque não tem nada a ver. Inclusive, eu sou um dos que fala que eu não acho a Zendaya feia desse jeito que todo mundo fala, mas tem muita gente que acha ela horrível, especialmente porque ela tá interpretando uma personagem que é pra ser infinitamente mais linda do que ela é. Mas agora tudo isso também vira bullying. Não pode mais ser opinião, você não pode mais achar a atriz feia, você não pode achar que ela é feia demais pra aquela personagem que deveria ser mais bonita. Porque é bullying, portanto é crime, portanto deve ser censurado. Vocês sabem aquela máxima que é muitas vezes atribuída a Voltaire, né? Eu posso não concordar com uma palavra que você fala, mas defenderia até a morte o seu direito de falar. Eu defendo o direito do Peter falar isso aqui. Porém, isso aqui pode ser usado pra negar o direito de várias pessoas falarem várias coisas. Darem opinião sobre a aparência de celebridades. Começando aí. E como eu já falei, né? Sabe-se lá onde isso pode parar. Porque bullying não deve ser só sobre comentários em relação à aparência. Em relação ao comportamento também. Você não pode mais falar do comportamento das pessoas. E políticos também são pessoas. Logo, não é difícil fazer conexão. E é bom frisar que eu tô falando tudo isso, sendo que eu nem sei se eu fiz alguma piada em relação à aparência da Bella Ramsey. Eu devo ter falado publicamente que acho ela feia. Porque eu acho ela feia. Acho. E eu não estou falando isso com o objetivo de humilhar, intimidar ou agredir. Eu só acho feia. Não falei isso no perfil dela. Não fiz nenhuma montagem. Nem compartilhei, não sei nem se comentei alguma. Mas acho feia. E acho feia de um jeito incômodo, tá? Algumas cenas com ela nessa temporada, especialmente de romance, que deveriam ser cenas que te fazem se sentir mais envolvido com a cena, eu acho que a aparência dela atrapalha. E pra mim, essa é uma opinião técnica. E ela é uma atriz. Eu não posso ter uma opinião técnica sobre a escalação dela, que prejudica algumas cenas, porque tem muita gente falando que ela é feia, então eu vou estar me unindo ao grupinho que tá fazendo bullying. Cara, isso aqui é complicado demais, viu? E vamos lá, preste atenção no que eu vou falar agora, ok? Se for um adolescente fazendo isso, até dá pra passar um pano. Continua sendo escroto? Continua. Mas é coisa de moleque, sabe? Vão ter desse aqui nos comentários desse vídeo mesmo, sabe? Crianças e adolescentes são maus em escola, normalmente, cara. Muitas vezes são mal instruídos pelos pais. Até por isso que existe uma cultura de bullying em escola.
Porque não tem essa trava ainda pra criança, pra adolescente. Por isso que o bullying acontece nas escolas. Meus filhos nunca fizeram bullying com nenhum amigo, né? E eles odeiam isso. Eu consegui realmente passar isso adiante pros meus filhos. E esse negócio, cara, de ficar atacando a aparência dos outros de forma repetida, é justamente isso. É bullying de adolescente, de colégio. O que fica feio, na minha opinião, cara, é homem formado. É os caras com 30 anos, 40 anos, porra, entrando na onda de atacar a garota. Atacar a aparência dela como se fosse uma grande pauta. Eles transformam isso em pauta. Eles ganham engajamento com isso. Bugou tudo o vídeo aqui, mas enfim, eu só ia questionar qual é a grande diferença de fazer essa zoeira com a cara da Bella Ramsey e com a cara da Luz Estrela. Porque o Peter tem bem mais do que 17 anos, né? Essa é uma das zoeiras que fazem com ele. É porque, aparentemente, ele só fez essa zoeira, esse comentário uma vez. Tem um limite de quantos comentários? Tem algum vídeo de The Boys, algum vídeo que ele fez que ele fala da aparência da Luz Estrela? Eu não sei. Tem algum ator que ele já falou mais do que uma vez que é feio? A partir de 2 já entra como comentário repetitivo? Ou a repetição está inclusa em todos os comentários de todas as pessoas? Porque muitas pessoas podem ter falado que a Bella Ramsey era feia uma única vez. Só que são milhões de pessoas. E aí dá um volume muito grande. Todas elas... Como funciona? Quais são os pormenores disso? Porque é muito problemática a acusação, não? Pra pegar tudo que o Peter tá falando e transformar aquele tweet idiota dele falando da aparência da Luz Estrela em bullying também, cara, é isso aqui. Ele pode até não achar que é a mesma coisa. Mas e se o Ministério Público achar? Não, porque você tem mais que 17 anos, você não é íntimo dessa pessoa. Você fez esse comentário depois que ela tinha fechado a sua rede social, sendo vítima de muitos ataques sobre a sua aparência. Então você fez um ataque repetitivo. Eu não concordo com isso. Mas o Peter aqui é praticamente aquele meme do Tom e Jerry, onde ele enfia uma espingarda no buraco, a espingarda sai por outro buraco e começa a mirar na cabeça dele. Discurso problematizando liberdade de expressão porque está sendo ofensiva demais, sempre vai correr o risco de se voltar contra você em algum momento. Especialmente porque, né, ainda mais num caso como esse, todo mundo tem teto de vidro. Eu, via de regra, não gosto de ficar falando da aparência dos outros. Mas já falei. Especialmente quando é a pessoa que começa a querer falar da minha aparência ou tá falando da aparência de outra pessoa e eu penso, meu Deus do céu, sério. Você acha que você tem moral pra meter essa? Então, vamos zoar de volta, né? É tenso. Bem tenso. Isso, entende? Eles fazem isso pra ter engajamento. Pra mim, isso não é comportamento de homem. Homem de verdade, com barba. Que preza pelas próprias calças. Pra mim é comportamento de moleque. Pra mim é, cara. Disso eu tô errado. Comportamento de moleque. Porque uma coisa é você falar que não achou que o casting da Bella Ramsey faz sentido pra Ellie. Uma coisa é você falar que a personagem da Ellie na série tá completamente caracterizada, que o arco dela... Mas é que o principal motivo do casting ser ruim é o fato dela ser feia. Nesse caso aqui, né? Eu não sei se... Realmente, eu tô falando sério. Olha o problema, o tamanho do problema dessa discussão. Eu posso falar tecnicamente que ela é feia e que esse talvez seja o principal problema do casting? Ou isso também vai entrar no bullying, porque tá todo mundo falando? E porque nesse vídeo, como esse é o assunto, eu já falei várias vezes que eu acho ela feia. Não é com o objetivo de humilhar. Mas como é que eu provo isso? Porque assim, ela é jovem. Assim como a Ellie também é jovem. Ela é branca que nem a Ellie, que também é branca. A cor do cabelo, sei lá, acho que é meio castanho escuro. Talvez o cabelo da Ellie é um pouco mais claro, não lembro bem. Mas qual é a diferença mais gritante entre a Bella Ramsey e a Ellie? Se não o fato de que a Ellie no jogo é bonitinha e a Bella Ramsey passa longe disso. E a aparência dela também é problemática em algumas cenas que eram pra ser emocionantes, mas as expressões dela geram outro tipo de sentimento. E isso tem a ver com as feições dela também, cara. É muito... Olha, é tenso, viu? Eu entendo que é diferente você falar disso de uma forma mais técnica, como eu tô fazendo agora, e simplesmente fazer aqueles memes e as zoeiras. E se você quiser falar que o pessoal que tá fazendo isso é escroto, até aí, tudo bem. Acho que eu nem teria o que responder. O problema é falar que não é escroto, é crime. Não é só escroto, as pessoas têm que ser proibidas de fazer isso porque é crime. Tem que ir pra cadeia. Eu, Wagner, acho pior ir pra esse caminho do que chamar uma atriz feia de feia na internet. Ela não faz sentido, porque, porra, era pra ela estar fervendo de ódio, querendo vingança, né? Eu já falei isso em vários vídeos aqui, eu também acho isso, né? Ela tá totalmente caracterizada na forma como ela tinha que ser no jogo. Uma coisa é você falar da atuação da atriz, tudo isso faz sentido, é ok falar isso. Eu mesmo concordo com quase tudo isso, cara. Você tá expondo suas opiniões. Eu já trouxe pra vocês vídeos no próprio canal Inet falando que, cara, eu não concordo do jeito que estão levando a atriz a atuar agora, tá passando uma vibe muito mais infantil. Mas não tem a ver com isso que tá acontecendo agora, ok? Agora, você falar que, porra, tem nojo de olhar pra ela, que sente vontade de vomitar, você falar que ela tem cara de retardada, isso entre aspas, porque tem gente que falou exatamente isso. Você ficar atacando a parede. Então, isso é bem zoado, mas sabe qual que é mais um problema aqui? É que isso que você tá falando vai muito na linha do capacitismo. Tá, então aí é crime também, né? Porque são ofensas capacitistas. Cara, mas de quem é que é esse discurso, Peter? Tipo, então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de zoeira que vai fazer, porque se pesar demais aí vira capacitismo. Tem comediante sendo processado por isso. E tá certo? Tem que ser processado mesmo? Não pode fazer piada capacitista.
Não pode. Sabe, tem algumas ofensas que você não usa. Ou nesse contexto específico. Primeiro ponto. Se fosse um cara, eu tenho certeza que a comoção seria muito menor. Mas é com certeza absoluta. Até porque o Marquito está envolvido diretamente e ninguém tá nem aí pra ele. Ó, coitadinho do Marquito, que tá sendo chamado de feio o tempo inteiro de tabela, né? Porque estão comparando ele com ela pra chamar os dois de feio. Quem é que tá se comovendo pelo caso do Marquito? Ah, mas é que o Marquito tá levando tudo numa boa. Então, mais uma vez... Você percebe? Eu não vou repetir o argumento, que eu já fiz isso aqui. Mas, olha, é um caminho muito perigoso, cara. Porque isso aqui é exatamente o que os censuradores querem. Aparência de uma garota gratuitamente, como se ela fosse podre. Como se ela fosse a pior coisa do mundo, cara. Associando ela à doença. E tem até influenciadores com milhares de... Associando ela à doença... Eu entendi que tem gente passando do ponto e sendo muito escrota. Mas então, eu acho que... Não sei se eu sabia que eu tinha essa divergência de visão de mundo com o Peter. Então você é a favor de criminalizar capacitismo. Não pode fazer piada e comentar. Tipo, é muito escroto. Se for muito escroto, tem que ser crime. As pessoas têm que ser proibidas de falar isso. Eu entendo que, pô, é maldade. É cruel. É zoadíssimo. Mas é crime. É um limite e tanto pra liberdade de expressão. Qual é o limite do humor? Ai, velho. Que pena que a gente tá tendo essa discussão. Seguidores fazendo isso. E, cara, isso reflete na galera. Bem ou mal, o que você acha que acontece? Isso incita a galera que segue a pessoa a fazer a mesma coisa. E incitar os seus centenas de milhares de seguidores a fazerem o mesmo, cara. Alguns até com milhões de seguidores, incitando a galera a fazer isso. Mas aí... Peter, pelo amor de Deus, cara, todos os argumentos aqui podem sair pela culatra, porque você está incitando milhões, né, mais milhões do que praticamente qualquer outra pessoa. Poucas pessoas podem incitar mais milhões do que você, o que é um grande mérito seu, porque seu trabalho é excelente. Você está incitando milhões de pessoas a acusarem nerdolas de uma forma imbecil, não só nerdolas, assim, mas todo mundo que está participando da zoeira, os trollzinhos, de cometerem crimes, né? Fazer a acusação de que, pô, são todos criminosos, porque bullying é crime, tá todo mundo fazendo bullying, então... Eu sei, não, mas eu estou delimitando muito bem. Mas você está incitando pessoas, e na incitação, nem todo mundo vai ser super ponderado. Tem gente que vai passar do ponto. Tem gente que vai ver esse meu vídeo e vai falar, é bullying, é crime, esse vídeo é crime. E aí, você incitou essas pessoas a terem essa opinião. Isso é culpa sua. Isso é responsabilidade sua. E vou falar mais uma vez, na minha opinião, isso é pior do que a zoeira escrotíssima, ofensiva que passou do ponto. Porque se algo que eu falei for interpretado como bullying, então eu tenho que ir pra cadeia. E talvez agora tenham milhões de pessoas que acham que sim, eu deveria ir pra cadeia. Quando um criador de conteúdo usa esse argumento da incitação do público, isso sempre vai poder ser utilizado imediatamente contra ele, cara. Não tem como não ser. Eu entendo que na sua visão, da sua perspectiva, você tá passando uma mensagem apenas positiva. Porque você não está pesando o revés, né? Da limitação da liberdade de expressão, de incitar a galera a ver coisas idiotas como bullying e interpretar isso como um crime. É complicado, não? Criadores de conteúdo do mundo todo, sem nenhuma responsabilidade, fomentando essa onda de ataques, e boa parte desses ataques vindo de homens barbados, cara, caras com família, com mulher, com filha. Pelo menos eu não tenho barba. Pra mim é inconcebível imaginar uma coisa dessa, eu não sei o que tá acontecendo, cara. É muita babaquice. Não é coisa de homem de verdade. Isso não é coisa de homem de verdade. Homem não faz isso. De novo, pra ficar claro, o jovem que faz isso ainda dá pra passar pano. Se você é jovem e faz, beleza, cara, você só foi mal instruído. Você não tem ideia de quanto isso é negativo. Mas o cara barbado, porra, aí não dá. E eu me coloco no lugar... Bom, eu vou só reforçar que eu também acho que você não devia descer nesse nível e ser escroto nesse ponto, tá? Porque é zoado. Tá? Eu discordo de tratar como crime. Mas acho zoado, acho escroto e acho que... Cara, no mínimo muito desnecessário. Pra quê? Pra quê? Eu não fiz nada disso. Não participei, não... Posso até ter achado uma ou outra zoeira engraçada, acho que é feia mesmo e que a escalação foi ruim, mas, sei lá, só que também tem gente que adora humor negro, tem gente que adora esse tipo de piada, adora esse tipo de brincadeira e se diverte pra caramba com isso. Eu não me divirto tanto, então também é problemático se eu quiser impor o meu senso de humor a todo mundo, né? É difícil, porque a galera que gosta de humor negro é criminosa. É possível você gostar de humor negro e praticar humor negro sem ser criminoso? Por essa definição aqui, você vai estar fazendo piadas horríveis com temas pesadíssimos e muitas vezes tendo pessoas como alvo da sua piada, da sua zoeira. Só que não é mais zoeira. Sei lá, viu? Porque eu tenho filhos, cara, da idade dela, entende? Da idade dela, 21 anos. Eu fico pensando se fosse com a minha filha. Eu tenho certeza que todos esses caras que estão fazendo isso agiriam diferente se fosse com a filha deles. Eles não vão admitir, óbvio. Mas todo mundo sabe que seria diferente, todo mundo sabe. Ah, o Pedro quer me impedir de achar alguém feio, tá querendo relativizar. Não gostaria que fosse a minha filha. Ficaria triste, ficaria chateado.
provavelmente pensaria muitas vezes antes de colocar minha filha nesse lugar. Não só de figura pública, mas de figura pública num ambiente onde ela obviamente vai ser zoada, xingada e escrotizada. Acho que o meu papel como pai seria tentar blindar minha filha. O pai tem que proteger mesmo, mas nenhum pai é capaz de mudar a realidade. O bônus de ter uma filha celebridade é que você ficou milionário. O ônus é que ela pode receber muitas críticas. E com 21 anos também, né? O pai pode ficar triste, chateado quanto quiser. Mas aí, se a filha decidiu, vai fazer o quê? Vai acolher, dar suporte e... É isso. É que, assim, tem coisas que não são bonitas. O discurso do Peter é muito mais bonito. É muito mais comovente. É muito mais bravo e heróico. O meu, por vezes, acaba sendo meio niilista. Meio tipo, cara, assim, tem questões do mundo que a gente precisa saber como lidar com elas. Significa que você não pode lutar pra tentar transformar o mundo numa utopia? Não, você não vai conseguir, mas você pode, né? Ah, beleza. Tem nada a ver com isso, nada a ver. Vocês podem achar o que vocês quiserem, ok? O problema é que você faz com isso que você acha. Porque se eu tô conversando com alguém na vida real, independente se eu acho essa pessoa feia, eu não vou ficar escrotizando ela na cara dela. Eu vou ter o mínimo de decência, sabe? De respeito pela pessoa. Eu não sou um adolescente babaca, cara. Eu sou um homem, cara. Você já zoou meu jeito de cantar. Você já fez piada com o meu jeito de cantar. Fiquei triste. Levei pro coração. Sem brincar até o ponto onde tem que brincar, entende? A partir daquele ponto que eu percebo que não tem brincadeira, não dá pra brincar, percebe? Só que a gente sabe que tem homem que se porta como adolescente nas redes sociais. Tem cara que se aproveita a distância pra ser babaca. O cara que se esconde em perfilzinho fake e vai lá ofender a atriz no perfil dela, fazer ameaças. Bota esse cara que tá falando isso nas redes sociais de frente pra atriz Bella Ramsey. Não vai fazer isso, cara. Ele não vai continuar sendo o que ele tá sendo fora. Entende? Ele tá sendo online. Ele não vai fazer isso no pessoal. Tanto... Isso aqui é um problema. Realmente a internet gera esse distanciamento. As pessoas não veem o ser humano ali atrás. Elas acabam sendo ainda mais escrotas. Tem toda uma explicação científica, eu acho, de estudos tentando entender esse fenômeno. Tem um nome para esse fenômeno também. E isso aqui tudo é muito importante, muito sério, muito pertinente, tá? Aqui, sei lá, eu estou de acordo. Tanto é que a Bella Ramsey comentou numa entrevista recente pro The Hollywood Reporter que teve que excluir as redes sociais, ficar longe das redes sociais e dos fóruns por causa que nem a Luz Estrela disso. Porque tava fazendo mal pra ela isso. Sendo que a Bella Ramsey tem autismo. Exatamente, essa atriz foi diagnosticada com TEA tardiamente por neurologistas. Ela já comentou, faz acompanhamento com terapeuta ocupacional pra poder realizar as atividades da vida diária dela, porque ela tem certos atrasos, digamos assim, pra fazer atividades cotidianas. Tem problemas muito mais graves em relação a isso. Você vai querer levar pro seu canal? Se ela tem autismo, ela se declarou como não binária, tá? Sabe quem são as maiores vítimas de contágio social da galera LGBT que induz para esse caminho utiliza problemas de autoimagem para induzir essas pessoas para esse mundo de LGBT, assim, tipo, não binário, trans, gênero novo, gênero fluido. Quem mais sofre com isso são jovens garotas autistas. O que a Bella Ramsey é? Pois é. Pra mim, isso é um problema infinitamente mais grave. Uma jovem garota autista agora acha que é não binária. Por que será que isso entrou na cabeça dela? Porque ela não é. Não existe esse negócio de não binário, né? Então, ela não é. Mas ela acha que é. Por quê? Porque uma militância infinitamente mais satânica fez ela acreditar nisso. Só pra pontuar. Né? Que em teoria são simples pra quem não tem autismo, entende? Então pra Bella Ramsey chegar onde ela chegou, né, pra ela ter se tornado uma boa atriz, ela com certeza se esforçou muito, muito mesmo. Não só pra exercer o papel dela. E por sinal, é bem comum, tá, que artistas passem por períodos em que não conseguem lidar com as redes sociais, ainda mais autista, né, que tem essa questão social complicada. O Tom Holland, né, teve que sair das redes sociais. Tem artista que não... Tem alguns atores... Não sei se não é o Cillian Murphy, que não tem rede social nenhuma. Então... Assim, como faz parte da profissão o assédio público, pro bem e pro mal, né? Seja com muitas cantadas e elogios, seja com muitas críticas e ofensas, se a pessoa não tem uma estrutura boa para suportar esse assédio, o ideal é que ela se afaste, de fato. Então, eu acho que ela tá certa em se afastar das redes sociais. Provavelmente ela não precisa disso, já é uma bilionária, tá bem resolvida com a vida dela. O ideal é que ela não fique se importando com esses babaca fazendo zoeira na internet, é isso. Mas também pra conseguir mascarar todas as questões sociais dela, as manias, desenvolver habilidades sociais que são necessárias pra você entrar no mercado competitivo e ainda chegar no topo do mercado. E pra vocês entenderem como isso é complexo, tem muitos casos de crianças autistas e depois de muito trabalho de anos pra finalmente conseguirem começar a conversar, verbalizar, quando entram em creche, perdem muito dos ganchos de desenvolvimento que eles tiveram por maus tratos, por falta de tato das cuidadoras. E desses casos, muitas crianças voltam ao estado não verbal, param de falar, param de socializar. Então é óbvio que uma pessoa autista, uma pessoa
com deficiência pode regredir, pode ser muito afetada vendo a internet inteira associando ela a retardo, síndrome de Down, outras deficiências, porque ela de fato tem uma deficiência. Legalmente falando, autismo é uma deficiência. E a gente tem aí marmanjo em rede social atacando ela com isso e ainda se achando... Olha como as coisas são, né? Eu acho que alguém foi cancelado há pouco tempo atrás por falar que autismo era deficiência. Como nesse vídeo o Peter tá bastante alinhado ao discurso da galera cheirosa, acho que não vai dar problema pra ele. Mas se eles quisessem... Correto. Fora que uma das questões do espectro autista é a hipersensibilidade. Pra você, são coisas simples. Pra ela, não. Ela realmente precisa de alguém acompanhando ela. Então ela prefere ficar longe das redes sociais porque ela tava até com um hiperfoco na aparência da Ellie do jogo. Ela sabia que o tipo físico da Ellie era completamente diferente do dela. E ela tava obcecada com isso, né? Tava treinando pra alcançar os músculos da Ellie, os movimentos. Então ela fez treino intensivo. Por que ela não arrumou a franja? Uma coisa muito mais simples. Tá difícil de acreditar nesse hiperfoco. Não tem nada a ver. A caracterização inteira. Ah, ela treinou porque ela queria os músculos da Ellie. Nossa, que papinho. Boxe, jiu-jitsu, fez musculação. Mas ainda assim ela sabia que não estava parecida. E por isso ela já queria excluir as próprias redes sociais. Porque ela estava prevendo o que iria acontecer no Reddit e no Twitter. E ela ainda tem, cara... Porque era óbvio, né, cara? Porque em todas essas escalações sempre é óbvio. Hipersensibilidade. Então pra ela, aguentar esse tipo de coisa é muito pior do que pra pessoas normais. Agora pensa em pessoas mais velhas, chamando... Cara, você vê como as coisas são, né? Tipo, se eu fosse muito escroto. Pra ela é muito pior do que pra pessoas normais. Olha, ainda bem que o vídeo do Peter é justamente pra galera que cancelaria ele por causa desse tipo de fala. Manda uma garota autista de retardada. Entre aspas, retardada. Pensa num cara mais velho chamando uma garota autista de retardada. Ficar falando da aparência de uma garota autista. Ou zoando que ela tem síndrome de Down. Não, mas assim, provavelmente mais de 90% das pessoas que fizeram essa zoeira não sabiam disso, né? Não tinham essa informação. Então, é tipo você falar, pô, o pessoal fica te zoando de velho e pô, você tem glaucoma. Ficam zoando um cara que tem glaucoma falando que ele é velho. Mas e essas pessoas, elas sabem? Tipo, muita gente sabe que o Peter tem glaucoma, né? Porque ele já falou em vídeo. Muita gente não sabe. Você coloca esse elemento pra deixar mais dramático. Só que parece que rola uma insinuação aí, né? Estão falando isso porque ela é autista. Não que falar que ela tem a síndrome de Down não seja zoado por si só. É humor negro. Não achei engraçado. Tem gente que acha engraçado pra caramba. Algumas piadas de humor negro eu acho engraçado. Essa pra mim não tem graça, mas uma coisa não necessariamente tá ligada à outra. Então, além de toda essa situação, já existia essa questão a mais aí na vida da Bella Ramsey, que é bem delicada. Quem tem filhos com autismo sabe como é que é. Sabe que não é fácil. Sabe como o amadurecimento deles é bem mais demorado. Retarda mesmo, né? Sabe como é difícil lidar com coisas teoricamente simples do dia a dia. Que dirá com a internet inteira humilhando a sua filha, cara. As pessoas ainda atacar ela, ameaçar nas redes sociais pessoais dela. Ainda teve gente no Twitter que disse pra mim que bullying não é quando você diz a verdade pra pessoa. Ou você chamar a pessoa retardada de retardada não é bullying, cara. É isso que a gente tá chegando. Então eu até postei isso no Twitter, eu postei sobre isso. E muita gente não entendeu. Principalmente uma parte da internet que se ofende com tudo que eu falo, cara. Tipo... É engraçado que aqui foi o argumento oposto que ele usou. Pro Peter, chamar uma gorda de gorda não é zoeira, é bullying. E pra essa pessoa, chamar uma gorda de gorda não é bullying, é a verdade. Qual argumento faz mais sentido pra você? Tipo, eu falo uma coisa... Claro, ele usou a retardada ali, né? Mas é mais pesado. Pega um termo mais suave pra conseguir não julgar o argumento com base no apelo emocional que vem junto com uma expressão que tem um peso maior. Os caras esperam falar... Ah lá, o Peter falou, vamos lá, vamos aproveitar. E eu acho que é bom dizer aqui que achar isso errado não deveria jamais ser politizado. Se é algo de direita ou de esquerda, concorda? Porra, você... Não, porque é. Não é uma questão de opinião, não é nem uma questão de escolhas. É uma questão politizada. Liberdade de expressão é uma pauta política ou não é, Peter? Porque a discussão aqui, ao meu ver, é sobre isso. É sobre liberdade de expressão. Ou sobre o que é essa discussão? É sobre bullying? As pessoas estão debatendo para defender que bullying não é errado? Pra mim não faz sentido. Se tem alguém debatendo nessa esfera, é idiota. Então, ok, é pura idiotice. Mas pelo que eu estou vendo, a única discussão que faz sentido aqui é sobre liberdade de expressão. Porque você tá falando que fazer piada chamando uma atriz feia de feia é bullying. E tem gente falando não, é liberdade de expressão. Pode ser escroto, pode ser zoado, você pode não gostar, você pode achar terrível e você jamais faria isso, mas está dentro do escopo da liberdade de expressão. E isso é uma discussão totalmente política, cara. É pura ideologia. É uma opinião ideológica. E aqui você está sendo contra a liberdade de expressão. Na verdade, você está colocando uma série de restrições à liberdade de expressão. Restrições essas que, inclusive, não existem no país da Bella Ramsey. Ela é americana, né? O limite da liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito maior que o nosso aqui. O que é até pior. Porque no país da Bella Ramsey, então tá tudo liberado. Aqui no Brasil, se você fizer essas brincadeiras, aí você vai ser preso. Porque aqui a gente não tem tanta liberdade de expressão assim. Aqui a gente nem tem direito a esse conceito. Aqui a gente acha que liberdade de expressão é só pra falar coisas fofinhas. E se você falar uma coisa escrota, tem que ser crime, você tem que ir pra cadeia.
Você tem que responder criminalmente por isso. E eu também acho que liberdade de expressão não deveria ser uma pauta política, deveria ser um consenso universal. A esquerda já foi a favor da liberdade de expressão. Só que nos últimos anos a esquerda defende censura, né? Isso é óbvio. Você sabe muito bem disso. E a esquerda, por um acaso, defende censura, defende a restrição da liberdade de expressão, falando: eu quero censurar vocês. Eu quero que a liberdade de expressão seja restrita para que você não possa me criticar, para que você não possa manifestar suas ideias. É assim que a esquerda censura, que a esquerda restringe a liberdade de expressão? Não. Como que a esquerda faz isso? Você sabe, Peter. É basicamente a cultura do cancelamento. Como que a esquerda faz isso? Não, porque a gente tem que controlar o discurso de ódio, porque a internet não é terra sem lei, porque liberdade de expressão não é liberdade de agressão, porque existe um limite, né, do que você pode falar, da piada que você pode fazer. É assim que eles controlam, que eles censuram, que eles cancelam. Não tem uma semelhança com a posição que você está defendendo aqui? E isso não é uma pauta política? Você achar que a garota não merece ser ofendida, você acha que é coisa de direita ou de esquerda? Não. Não merece ser ofendida? Sim. Porque, novamente, a pauta é a liberdade de expressão. Quer dizer, quando você usa o termo merece, ela não merece. Quem merece ser ofendido? Uma pessoa muito escrota. E assim, a Bella Ramsey tem umas questões bem escrotas, né? Tirando o fato de ser não binário, que já demonstra ali uma certa sinalização, a Bella Ramsey também é apoiadora da Palestina. E a gente sabe o que implica isso, né? Isso aqui é extremamente problemático, controverso e ofensivo para milhões de pessoas. Todo mundo sabe que, em última instância, isso é um apoio velado ao Hamas, é contra o sionismo, relativiza todas as atrocidades que estão sendo feitas contra os judeus de Israel e joga toda a culpa do confronto para Israel, né? Porque eles têm que ser expurgados de lá e deixar a Palestina para os palestinos. É mais ou menos esse discurso. Essa posição da Bella Ramsey é infinitamente pior do que qualquer ofensa ou zoeira com a aparência dela que tenham feito, na minha opinião. É uma questão de opinião e de perspectiva. E aí você tá falando, sei lá, ninguém merece ser ofendido. Idealmente, talvez ninguém merece, mas isso não é um direito. Ninguém tem o direito de não ser ofendido em hipótese alguma. E é questionável. Algumas centenas de milhares de pessoas podem julgar que sim, existem indivíduos que merecem ser ofendidos. E eu tenho certeza que para muitos judeus, pessoas que defendem esse tipo de pauta merecem ser ofendidos. A gente pode simplificar e ficar só na frasinha de efeito Bill do Twitter mesmo, né? Dar as mãos, cantar Imagine, todo mundo se respeita. Um mundo lindo, maravilhoso, utópico que jamais vai existir. E eu não tô dizendo que você deve ofender ela e xingar ela e chamar de feia ou que tudo isso que tá acontecendo é justificável por causa dessa posição. Eu estou apenas colocando mais camadas na discussão, né? Porque eu acho que ela tá muito vazia até aqui. Se eu for extrapolar e usar o tanto de apelo emocional que o Peter tá usando para defender os argumentos dele, eu poderia dizer que ele tá defendendo uma menina que defende o massacre de judeus. O Peter tá passando pano pra uma menina que defende o sequestro, o estupro, o assassinato de milhares e milhares de judeus de Israel todos os dias numa guerra secular. Só que isso é canalha, é uma falácia, apelo à emoção. Tô pegando uma pauta escrota, extrapolando pra caramba e jogando no colo de quem tá defendendo ela indiretamente. E, infelizmente, é mais ou menos o que aconteceu nessa treta aqui. Pegamos uma causa nobre, ser contra o bullying e ser a favor dos judeus. Extrapolamos essa causa nobre ao máximo. Quem tá indo lá ofender a atriz tá praticando bullying contra ela. Quem tá passando pano pra defensor da Palestina está sendo a favor do massacre dos judeus. E aí, através desse apelo à emoção, jogamos isso na conta da outra pessoa. É uma forma indireta de se imputar um crime em alguém, de criminalizar a opinião da outra pessoa. Enfim, vamos voltar. Acho que isso é óbvio. Deveria ser um consenso. Eu, quando digo que eu acho isso errado, eu não tô aqui dizendo a esquerda está errada ou a direita está errada. Isso deveria ser um consenso. O que tá acontecendo? A liberdade de expressão extremamente restrita deveria ser um consenso. Cara, assim, olha só a que ponto chegamos. As piores pessoas desse país, e que você provavelmente concorda que são as piores pessoas desse país, concordam com o que você acabou de falar aqui. O Xandão, o Flávio Dino, o Lula, o Toffoli, o Gilmar Mendes. Cara, todos eles vão aplaudir em pé o que você acabou de falar, velho. Deveria ser um consenso que as pessoas na internet não podem ser livres para praticar crimes de ódio. É meio que isso, não é? Qual é exatamente a diferença? É porque aqui você transformou em ofender uma garotinha na internet. E o problema disso é que é bullying. É um tipo de crime de ódio. São opiniões criminosas. E aí é aquela máxima. Eu não discordo do Peter porque eu quero muito xingar a Bella Ramsey. E eu quero muito ofender ela pra caramba. E eu quero muito ofender todas as pessoas. Não, vocês me conhecem, eu não sou um cara ofensivo. Eu estou discordando porque, pra mim, o princípio da liberdade de expressão é muito mais valioso do que esse discurso, me desculpa,
ultramoralista e apelativo. Eu recomendo que você seja uma pessoa educada, que você respeite o próximo, mas eu não posso querer impor isso. Ah, e eu não tô falando que o Peter não pode ter essa opinião também, né? Porque sim, isso também está contemplado pela liberdade de expressão. Ele tem todo o direito de falar isso e eu tenho todo o direito de discordar. Acontecendo, galera? Tem uma galera que propositalmente tenta se vitimizar. Dizer que estão sendo criminalizados. Os caras estão me criminalizando. É crime, você tá me imputando crime. Onde? Porra, cara. Você não falou que bullying é crime? E você tá falando que o que as pessoas estão fazendo é bullying. Tá, agora eu não entendi. Pode ver, qualquer coisa que você fale, vão dizer que você tá imputando crime neles, cara. É muito vitimismo desses caras. Faz aquele drama porque precisa usar a minha imagem, montar uma narrativa de treta, onde eles são atacados. Eu não queria. Eu juro, pelo que você quiser, que eu não queria. Eu definitivamente não queria estar aqui. Não queria estar tendo essa treta. Não queria estar debatendo liberdade de expressão com você. Não queria, porque é um cara que eu gosto, que eu admiro, que eu considero um amigo. Eu espero que mesmo apesar dessa treta, a gente possa continuar se respeitando e tendo uma relação de amizade. Eu não sei. Eu até acho que você consegue separar as coisas e lidar de boa. Até aqui, sempre foi possível. Mas acho que talvez essa foi a minha resposta mais dura. Eu tô tentando manter a educação e bater só nos argumentos o tempo inteiro. Eu não sei como é que você tá levando isso, Peter. Eu fico triste, fico preocupado porque eu não queria estar nessa discussão. Mas é aquela coisa, porque eu sei que eu estou no meio do grupo que está debatendo com você. E por mais que eu não concorde com todos os argumentos das pessoas desse grupo, ainda assim, a pauta da liberdade de expressão é uma que eu defendo aqui no canal há muitos anos. E pra mim, o que eu estou vendo é que ela é a pauta principal dessa discussão, desse debate. Eu entendo que essa é a grande divergência que eu estou tendo com você. Atacados por tudo, sabe? Assim eles acham que conseguem mais a razão, acham que conseguem mais view, acham que assim eles montam uma narrativa onde eles estão lutando A última coisa que eu queria era farmar view nessa treta. por algo maior, uma causa maior. A galera se perdeu completamente, cara. Tão perdidos. Acham que guerra cultural é passar o dia humilhando uma garota autista. Acham que guerra cultural é ficar falando que garota é feia. Um comportamento agressivo e repetitivo, de bullying. E pode apostar que depois desse vídeo aqui, vão ter trocentos vídeos me refutando, entende? Com aquele mesmo esquema de debochar, de fazer risinho, que pega, galera. Pô, isso é charmoso. Isso é... Bom, não é o tipo de vídeo que eu faço. E assim, não tem muito como evitar, porque em um dia teu vídeo pegou 500 mil de visualizações, né? O meu vídeo não vai chegar nem perto disso. Então, como é que faz? Eu acho que esse discurso que você está defendendo nesse vídeo, infelizmente, é perigoso e problemático. Não porque eu quero ofender a Bella Ramsey. A causa é lutar pelo direito de chamar a Bella Ramsey de feia. Mas porque o exato mesmo argumento pode ser extrapolado e expandido para defender as piores coisas que podem acontecer nesse país, que já é extremamente limitado na questão da liberdade de expressão. A gente já tem que ficar com medo de falar uma série de coisas. Então, a gente tem que lutar para avançar a nossa liberdade de expressão e não para regredir. Essa, para mim, é uma pauta extremamente importante. É a pauta da liberdade, pô. Que merda, né? contagiante, né? Você se sente, me dá aquela sensação de que o cara venceu num debate, só debochando. Vão dizer, nos vídeos dele, você não especificou quem tá fazendo isso e eles acham que somos nós. Porra, por que eles acham isso, cara? Se eu não digo quem faz isso especificamente e você mesmo se joga na frente da bala, por que será que as pessoas acham que é você que faz isso? Aparece alguém pra criticar esse comportamento deplorável, e mesmo que nem estejam criticando esse grupo específico, mesmo que nem sejam eles que estejam fazendo essa coisa deplorável, ainda assim eles vão entrar na frente da bala e dizer que tomaram um tiro, sabe? Daquele show, fazer 1 milhão de vídeos com a minha cara na thumbnail. Tá, mas tinham nerdolas zoando a aparência da Bella Ramsey? Tinham nerdolas falando que ela era feia? Nesse vídeo você não tá basicamente falando que quem tá zoando a aparência da Bella Ramsey tá cometendo bullying e não tá falando que bullying é crime? Esse aqui é o argumento da carapuça servil. Não gosto, sabe? Tipo, eu já refutei um monte de lacrolas que usam exatamente esse argumento. Porque não tem nenhuma especificação sua aqui que remove da equação quem em algum momento decidiu compartilhar um desses memes. Porque fez só uma vez, porque é moleque, talvez se for jovem tá retirado da equação, não é tão problemático. Mas se não for jovem e se compartilhou mais do que um meme, já cabe perfeitamente no que você descreveu. E mesmo que não caiba, facilmente vai ser confundido por isso. E aí você vê a repercussão no Twitter. As pessoas estão assim, eles serviram a carapuça. Mas a galera do outro lado, os lacrolas, os cheirosos, os canceladores, eles estão entendendo que você tá falando de quem? Porque também é esse o ponto, né? É justamente a galera que está acostumada a perseguir, cancelar, não nerdola especificamente, que a gente pode falar da direita de forma geral, né? Porque a direita é que luta também por essa pauta da liberdade de expressão. Essas pessoas estão acostumadas a perseguir esse lado e todas elas estão entendendo que, né, são essas pessoas, são os escrotos. Você está concordando nos comentários. E alguns que eu vi, que eu nem quero mostrar pra não dar palco pras pessoas com as quais você concordou. Mas eles estão lá falando, quem diria que esses caras são extremistas?
Quem diria que eles são odiosos? Quem diria, né, Peter, que esse público que você alimentou, na verdade, é totalmente radical e um público agressivo e são exatamente iguais os canceladores do outro lado? Por quê? Porque essas pessoas estão discordando e fazendo vídeos querendo refutar você. E eu sei, algumas pessoas vão passar do ponto, assim como passam do ponto com a gente o tempo inteiro, como tem pessoas que vão sair do seu vídeo e vão falar que a gente tá cometendo crime sim, que nós somos racistas, machistas, sexistas, nazistas, fascistas, inclusive isso foi dito muitas vezes. E de qual crime exatamente você está sendo acusado? De ser lacrola? Isentão? Tem a galera que fala que você é vendido, que talvez você consiga encaixar como um crime, não sei, estelionato, alguma coisa assim. Talvez seja o mais próximo disso e que eu já me posicionei contra várias vezes. Mas nesse vídeo, você tá defendendo argumentos lacrolas. Eu sei que você tá falando que não é, porque eu tô defendendo uma garotinha e isso não é a pauta política, isso deveria ser um consenso, todo mundo deveria se juntar pra defender Bella Ramsey. Só que a discussão não é essa. Eu pelo menos estou dizendo, se você vê que tá discutindo só isso, tá, mas eu não tô. Porque, mais uma vez, pra mim isso é uma discussão sobre liberdade de expressão. Eu vou tentar deixar o vídeo seguir mais vezes sem ficar respondendo, até porque eu já tô me repetindo demais. Pra dar aquela farmada, sabe? Olha o que ele quis insinuar da gente. Você tá dizendo, você não especificou, então eles vão achar que é a gente. Não, por que eles vão achar que é você? E o grande ponto, galera, não é sobre criminalizar isso, como essa galera diz, né, pra se vitimizar. É só uma observação de como esse comportamento é similar. Mas só pra deixar claro, tá? Eu não consegui, né? É que eu não participei minimamente disso. E não fui assumir nada. Só pra mostrar como esse argumento da carapuça servia totalmente furado. Porque eu não assumi nada. Quando eu apareci pra falar disso lá na Liga, eu fui falar, pô, sério, vocês vão puxar e trazer esse assunto aqui pro canal da Liga, na Nerdolive? Então, eu não participei da treta, não comentei a treta, não assumi lado nenhum, não tava fazendo as piadinhas com a aparência da Bella Ramsey, não tava fazendo nada disso. Mas você acha que as pessoas vieram jogar essa merda pra cima de mim lá no Twitter? O que você acha? Ah, mas é porque você tá no meio do grupo que tá fazendo isso. Pô, mas então, realmente, sem especificar nome, você pegou uma metralhadora, começou a dar um monte de tiro pra uma direção e alguns acabaram pegando em mim também. Porque eu tava perto ali da galera que tava fazendo isso. Que aparentemente deveria ser o alvo da crítica. E tem mais um perigo ainda aqui, né? Que eu nem entrei nessa camada, que é mais problemática. Porque vivem jogando aqueles acontecimentos problemáticos em escolas no nosso colo. Como se a gente incentivasse minimamente esse tipo de coisa. E já usaram essa palavra pra me atacar, né? Me chamaram de mass shooting e tal, essas coisas. E aqui, um paralelo entre bullying e os nerdolas. Nós, que via de regra, somos ameaçados. As pessoas ficam falando que deveríamos sofrer bullying, como se isso fosse uma coisa... Cara, como é que pode, né? Os malucos falam com todas as letras que eles gostariam que a gente sofresse bullying. E agora nós somos os praticantes de bullying. Mas por que você tá se incluindo? Por que eu tô me incluindo? Por quê? Não sou eu que tô me incluindo. A narrativa é óbvia, todo mundo sabe quem é que vai ser atingido por isso aqui, pô. Eu nunca ameacei ninguém. Eu praticamente não falo palavrão nos meus vídeos. Evito ao máximo xingar. Foco praticamente só nos argumentos. O tempo inteiro sou ameaçado, sou hostilizado, sou zoado pela aparência, por tudo. Falam que querem me matar, me bater, fazer todo tipo de merda. E no fim das contas eu viro perpetrador de bullying, cara. Por causa de uma coisa ridícula que tá acontecendo com uma atriz feia do live action de The Last of Us. Meu Deus, velho. A bullying que adolescente de colégio faz. Ou seja, tudo que eu tava dizendo é que esse é um comportamento infantil sendo praticado por homens adultos, pais de família. Eu postei sobre isso, entende? E o pior é ler comentários do tipo, o Peter tá chola, tá frufru, não pode ofender a atriz rica que é figura pública. Na cabeça dessa galera, ser chola, né, ser sojado, é ter o mínimo de postura, educação. É não incitar a minha audiência a ser babaca. Porra, cara, eu acho chola quem faz isso aí. Quem tem o mínimo de postura e respeito, pô. Isso aqui também é meio hipócrita, porque uma das coisas que você mais gosta de fazer, e aqui talvez você vá falar que você tem intimidade com o seu público, mas você adora fazer esse tipo de zoeirinha, de quinta série. Ah, porque eu vou pegar a tua mãe, porque eu não sei o que, comi tua mãe. O tempo inteiro nos comentários, você pega e printa esses comentários e joga lá no Twitter. Isso é ter postura? Sabe, esse é o problema de... Eu odeio usar esses termos pra falar do Peter. Eu realmente não queria estar falando isso. Mas isso aqui é sinalização de virtude. E quando você sinaliza virtude, você precisa ser uma pessoa extremamente virtuosa na direção do que você está falando. Então é meio contraditório. Não, é porque é só brincadeira, porque ali não tem o intuito de ofender, porque é só... Cara, mas assim, ainda assim, é postura de um adulto. É ter postura, é ter o mínimo de postura. Sair por aí falando que você está comendo a mãe dos seus inscritos. É porque eles zoaram de... Eu entendo que é só uma brincadeira. Assim como muita gente vê isso aí só como uma brincadeira.
Ah, mas é uma brincadeira escrota. E aí a gente vai analisar o nível de escrotidão das brincadeiras que estão sendo feitas na internet. É sério. Assim, pra mim é muito óbvio por que é um discurso perigoso. Mas... Esse é o cara que é homem de verdade. Ou vocês acham que esses caras iriam na frente da atriz, no cara a cara mesmo, falar pra ela que tu é retardado, eu tenho nojo de olhar pra tua cara? Vocês óbvio que não. Porque eu não faço esse tipo de coisa, mas... acham realmente que esses caras iam fazer isso? Alguém aqui acha que esses caras que me chamam de sojado fariam isso? Não fariam, cara. Eu acho que eu poderia te chamar de sojado na tua cara. Mas ia ser de sacanagem, né? Ia ser de zoeirinha. Mas sojado definitivamente o Peter não é, né? Deve consumir muita proteína pra ter esse shape, inclusive. Então, quem que é sojado? Porque tudo que eu defendo, eu falo na frente da atriz Bella Ramsey. Eu não tô ofendendo ela. Então eu assumo tudo que eu falo. Esses caras falam... Você fala na cara da atriz da Luz Estrela que ela parece o Trollface? Você fala na cara do Ronaldinho Gaúcho que ele é muito, mas muito feio? Talvez fale, né? Falariam na frente dela? Toda essa zoeira na frente dela? Não falaria. Fora que esse argumento de figura pública, pô, ele é ridículo. Uma vez que, né, com esse advento das redes sociais, todo mundo é figura pública na internet, pô. Não é porque o perfil do Instagram de alguém é aberto que isso dá direito das pessoas irem lá serem babacas só porque é um perfil público e não privado. Vocês percebem como o argumento dos caras é tipo, fraquíssimo, cara? Não tem... Não. Você tá comparando figura pública com quem tem um Instagram e tá falando que o argumento de quem tá mostrando que tratar a figura pública da mesma forma que você trata um civil qualquer é a mesma coisa. Meu Deus, de que jeito? O argumento fraco é de quem fala, pô, ela é uma figura pública, ela vai lidar com esse tipo de coisa, especialmente quando ela aceita um papel onde ela tá terrivelmente mal escalada. Esse é o argumento péssimo. Aí o bom argumento é falar, todo mundo é figura pública, porque todo mundo tem um Instagram, uma conta aberta hoje em dia. Pô... Então tá, né? Os caras não conseguem dar um argumento forte. Não tem argumento, é pura desculpa fajuta. E a parte mais hipócrita, que eu tenho muita dificuldade de entender, é como pessoas que vivem dizendo, né, que são opostos dos militantes de Twitter, agora estão usando o mais típico argumento de militante twitteiro. Ah, mas ela é rica, né? Como se isso desse liberdade pra você fazer o que quisesse com essa pessoa. Ah, ela é burguesa, então pode atacar ela, fazer o que quiser com ela. Eu vejo muita gente que se diz capitalista, tirando a humanidade de pessoas que têm dinheiro. É um argumento completamente sem fundamento, cara. Cara, eu lembro direitinho. Aqui eu concordo. Não acho que é porque ela é rica que tá liberado tudo. Eu acho que porque ela é figura pública, isso está dentro de um contexto onde é inevitável. Mas não por ela ser rica. No máximo você deve pensar, pô, é mais fácil de você lidar com um monte de gente falando merda sobre a sua aparência se você tem bilhões na sua conta. Você deveria talvez se preocupar menos com isso. É que é uma troca que muitas pessoas fariam. Você oferece agora, seguinte, 20 bilhões de dólares na sua conta, mas você vai passar o resto do ano sendo chamado de feio por milhões de pessoas em todas as redes sociais. E vão fazer um monte de montagens as mais escrotas possíveis com a sua aparência. Você aceita esse acordo? A maioria das pessoas aceita. Acho que é por isso que elas não veem tanta gravidade nessa situação. Mas, né, é rica, então dane-se o que acontece com ela. Isso aí é zoado mesmo. Quando os caras ficavam lá nas redes sociais bolados da vida com quem tá feliz com a morte dos gringos no submarino que implodiu, só porque eram ricos, né? Porque eles morreram! Cara, assim... Analogia é minha paixão. Né? E agora, só porque a Bella Ramsey é rica, ela pode ser atacada? Tem coerência isso? Tem coerência uma coisa dessa? Percebe que esses caras não fazem ideia do que eles realmente defendem? Eles escolhem uma coisa e vão em cima dessa coisa. É algo pra ajudar na narrativa deles. Então, assim, é só uma panelinha pra ficar fazendo besteiras, defendendo entre si. E quem não segue a panelinha a risco é atacado, como eu sou atacado por eles. Tem que seguir exatamente o que eles estão falando. Entende? Enfim, outro ponto, e que é o grande X da questão, é que eu em nenhum momento falei o que eu falei pra proteger a Bella Ramsey, sabe? Como se ela precisasse de proteção. Pô, nem a porrada eu tô protegendo a Bella Ramsey. Desde o início eu tô apontando como essa prática, as coisas que estão fazendo são ridículas, é patético. É um comportamento errado, sendo um comportamento errado, independente do que a Bella Ramsey acha ou não. Independente se ela vai ver ou não o que eu tô falando. Tô nem aí. Mas sabe que, assim, eu provavelmente concordaria totalmente se a forma que o Peter tivesse dito fosse a seguinte. Galera, estão passando do ponto com a zoeira com a Bella Ramsey, hein? Já tá escroto, não tem mais graça. Vocês só estão sendo infantis e mal educados. Se a crítica fosse essa, se fosse essa a orientação pro público, cara, não teria uma linha pra discordar. Mas quando a crítica vem no tom de isso que vocês estão fazendo é bullying, bullying é crime, logo se você tá fazendo essa zoeira você é um criminoso ou no mínimo tá flertando muito com quem é. Aí é outra parada. Porque aí entra na discussão da liberdade de expressão. Ou se ela tem dinheiro ou não. É um comportamento errado. É um comportamento... Você percebe a diferença de recomendar e impor? Porque crime é uma coisa que é impositiva. Tipo, você não pode cometer um crime. Se você comete um crime, você vai preso. Você é punido. De alguma forma, você tem que pagar pelo seu crime. Então, crime é proibido. É ilegal. Você não pode cometer um crime sem ser punido por este crime que você cometeu, certo? Então, quando você trata uma situação... E eu sei que ele falou, estão falando que eu tô criminalizando, mas você fala que é sobre bullying, que bullying é crime.
se isso não é criminalizar, essa parte eu realmente não entendi. Mas tudo bem, vamos lá. Essa é a grande diferença entre você querer proibir um comportamento e você recomendar que esse comportamento não seja praticado. Porque é zoado, porque é escroto, porque é babaca, porque as pessoas não deveriam ser assim, elas deveriam ser mais civilizadas, mais comportadas, mais educadas. Se você está recomendando, é maravilhoso, perfeito, impecável. Assino embaixo, concordo. Exatamente isso. É a minha postura também. Eu não sou do time que tá achando a maior graça nessa zoeira toda e que acha que o pessoal não passou do limite. Não, vou concordar nesse ponto. Agora, você quer proibir? Você quer criminalizar? Você quer realmente deixar a linha entre crime e zoeira ainda mais tênue? Aí não. Aí eu preciso ser contra, porque você tá batendo de frente com um princípio que pra mim é fundamental. Certo? Você acha? Cara, o errado continua sendo errado, independente disso. Então, fiquem de olho, vocês todos, em quem é hipócrita e usa essa desculpinha de mas ela é rica, né? Só pra poder se eximir da culpa das próprias ações. Fiquem de olho, galera, em quem sempre usa a condição do outro pra justificar as próprias atitudes ruins. Usa as condições do outro, vou repetir, pra justificar a maldade que essa pessoa tá extrapolando, entende? Não existe desculpa pra fazer algo errado. Não tem, cara. Algo errado é errado. E eu falo por mim, galera, que eu nunca vou defender esse tipo de onda em massa contra alguém. E não por ser de direita, não por ser chola, sojado, mas por ser cristão. Eu não acho que seja uma atitude correta. Ainda mais porque há poucos anos atrás a Bella Ramsey estava tocando músicas cristãs no YouTube, ela pregava. Sempre foi uma menina do bem, nunca atacou ninguém. Mas que não sei o que da sexualidade dela. Cara, o que isso tem a ver? A sexualidade dela te dá direito de atacar ela? É isso que tu viu na Bíblia, cara? Ou a Bíblia fala sobre acolher as pessoas? Pensa um pouco. Meu Deus do céu, pra onde que isso aqui tá vindo? Tá. Acho que eu prefiro não entrar nesse tópico. Eu só quero lembrar que a única parte pertinente disso é que, evidentemente, ela não é mais cristã agora, né? Se entendeu não binária. E a polêmica da Palestina, o buraco é mais embaixo também, né? Você acha que é certo ficar do lado da Palestina nessa guerra contra Israel? Não é nem um pouco moralmente questionável? Quais são os valores que a Bella Ramsey está transmitindo agora? Não é que justifique, mas já que a gente está falando de apelo emocional, é só uma menininha cristã que estava pregando a palavra. Foi. Agora uma não binária, pró-Palestina, militante. Um lado não justifica a defesa e o outro lado não justifica ataque. Só para equalizar as coisas. Se você acha que ela se perdeu do caminho cristão, cara, você tem que fazer o possível pra ser a luz na vida dela, não é? Você não pode ser as trevas e trabalhar pra que ela se afunde, não é? Eu acho que algumas pessoas querem normalizar ser escroto. E não é questão de cercear sua liberdade de expressão, não é isso. Normalizar ser escroto. Aqui ele vai falar de liberdade de expressão. Acho que a gente tem que entender essa parte. É questão de eu também ter liberdade pra falar o que eu penso sobre esse movimento desproporcional. Sobre esse... Tá, mas... Aqui, que noção de liberdade de expressão é essa? Você acha que ser criticado, ou ser refutado, ou ser respondido, ser contra-argumentado sobre as suas visões é uma restrição da liberdade de expressão. Mas defender que o que as pessoas estão fazendo é um crime de opinião, de fala, de zoeira, isso não é querer controlar a liberdade de expressão? Nossa, cara. Você fala um argumento e eu refuto esse argumento, ou eu contra-argumento, refuto na minha perspectiva, enfim, mas eu ofereço um contraponto, você está exercendo sua liberdade de expressão, eu estou exercendo a minha. Agora, você dá um argumento e eu falo, o seu argumento é crime, você tem que ser preso? Isso é restringir a liberdade de expressão. E eu sei que você falou que você não estava criminalizando, mas eu ainda não entendi como isso é possível. Se você está tratando como bullying, e bullying é crime. Essa acho que foi a parte mais confusa. Esse monte de homem formado agindo como se fosse adolescente escroto no colégio. Ou eu não tenho direito a ter minha liberdade de expressão também? Tenho direito, não tem? Peito, mas o ponto nunca foi esse. O ponto sempre foi fidelidade ao personagem. Não, para. Cara, nem vem com essa desculpa fake de que o ponto é fidelidade, porque a Dina, a namorada da Ellie, é muito diferente da do jogo e todo mundo gostou. Inclusive, todo mundo tava dizendo que preferiram essa da série do que a do jogo, simplesmente. Porque ela é bonita e as pessoas preferem pessoas bonitas. Isso é o que? É hipócrita, é escroto? É como é a natureza. Assim, existem estudos científicos que demonstram que as pessoas têm mais simpatia e se sentem mais atraídas e ficam confortáveis olhando para pessoas bonitas. Então, é meio normal, esperado, é até biológico isso. Mas não tô afim de entrar nessa parte da discussão hoje. Porque a atriz é mais bonita que a modelo 3D do jogo. É igual quando você é a Tia May, do Tom Holland, lembra? Todo mundo adorou a Tia May novinha. Ficaram O quê? Todo mundo... O quê? Cara, eu acho que eu não conheço uma pessoa que gostou da Tia May sendo mais nova. Tem alguém da Liga Nerdola que cometeu essa heresia de falar que a Tia May nova é uma coisa legal? Se falou, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos. Babando, falando, a Tia May gostosona, a Tia May milf. Sendo que isso não tem nada a ver com a Tia May, cara. É uma merda. Nossa senhora, aqui não faz... Cara, e ela com rap... Não. Que tipo de exemplo foi esse? É pra ser velha, né? Bem velha. Todo ponto da Tia May ser velha é justamente porque o Peter tinha que começar a trabalhar mais jovem pra poder sustentar ela, porque ela não tinha condição de trabalhar. Então só essa mudança de aparência da Tia May mudou completamente a própria história do Peter Parker. Sim, é um lixo. E ninguém reclamou, ninguém. Todo mundo... O que eu tô fazendo aqui? Eu já reclamei um monte de vezes dessa merda, pô.
O Petrão assiste meus vídeos. Esse aqui, será que ele vai assistir? Eu te chamei milf, cara. Eu não vi ninguém fazendo movimento de negatividade. Ah, Pedro, mas em Game of Thrones ninguém reclamou da Bella Ramsey. Olha isso, cara. Esse argumento é uma grande falsa equivalência. Em Game of Thrones, a Bella Ramsey é, porra, uma figurante, praticamente. Apareceu em quê? 3 cenas? E ela era uma criança fofinha na época ainda, né? Então vamos ser honestos aqui. Não vamos fingir que não Criança fofinha é forte. existe essa cobrança grande com a aparência feminina nas obras, né? Que é uma cobrança 1000 vezes menor. Não, você não. Não. Você não vai meter essa. Uma cobrança com aparência feminina e a cobrança é 1000 vezes melhor com aparência masculina? A aparência masculina que os caras precisam tomar bomba, fazer uma desidratação massiva e ainda crescer os músculos com CGI? Você não vai concluir essa frase falando isso. Quase inexistência com a aparência masculina. O que eu faço agora? O que eu faço? Eu termino esse react? Você tá me dando louco já. Meu Deus. Tem muitos atores considerados feios interpretando papéis de grandes super-heróis que não tem nada a ver, né, com o visual original dos personagens, que são originalmente bonitões. Tá, vamos ver. Ele vai dar os exemplos aqui. E ninguém reclama tanto como reclama de personagens femininas, cara. Pode ver que o primeiro debate dos caras sobre qualquer super-heroína, qualquer casting, é se ela é bonita o suficiente ou não. Se a atriz é feia. Esse é o primeiro ponto que as pessoas vão falar. Você acha mesmo isso, Peter? Porque assim, isso aqui você deu uma feministada feiosa, hein? Só ver o que os caras postam. E voltando pros games, o que você mais vê por aí são perfis grandes reclamando da aparência de personagens femininas, mesmo quando elas são lindíssimas, como por exemplo a Ciri, de The Witcher. Essas são as protagonistas lindíssimas. Esse foi o exemplo. Isso aqui deve ter sido cagada do editor, né? Não é possível que isso aqui seja um exemplo das protagonistas lindíssimas. Ou a Lúcia, de GTA. Pô, vi vários agora fazendo isso. E ainda assim os caras estão reclamando, chamando de baranga. Isso rolou Eu acho que essa nem é a Lúcia do GTA. em massa. Agora eu pergunto, você já viu alguém reclamar do CJ, do San Andreas? Já viu alguém falar que o CJ é feio? Pera aí, antes foi uma falsa analogia. Agora você tá falando de um jogo que foi lançado quando nem existia Twitter. Tipo, quem é que ia falar, ou em que contexto que seria reclamado? As pessoas estão elogiando o protagonista do GTA, por quê? Porque ele é bonito e bombado e sarado. Pô, não... Caramba, eu não quero ficar trazendo a treta com a linhagem, mas uma coisa que ficam zoando o tempo inteiro o pessoal da linhagem não é justamente que eles querem os caras shapeado, maromba, gostoso também? São até meio viadão por causa disso, é uma das piadas que fazem, porque eles querem os caras musculoso, fortão e tal, fibrado... Isso simplesmente não tem o menor sentido. Que o Michael ou o Trevor do GTA V são feios. Os caras não reclamam de homem feio, nem ligam pra aparência dos personagens masculinos. Mas Bom, eles são personagens originais, né? Começa por aí. Mas a reclamação não vem na mesma proporção porque o movimento pra enfeiar personagens foi massivamente colocado em cima das mulheres. Porque foi o movimento feminista que disse que as mulheres possuem padrões de beleza impossíveis, inalcançáveis, corpos irreais, e começaram a problematizar em cima disso. Aí se criou o tal do Baranga Verso, com os corpos reais. Enquanto isso, os homens, sim, continuavam sendo bombados num nível impossível de alcançar. Então, eu tenho vídeo refutando especificamente esses argumentos que o Peter tá usando aqui, que são argumentos feministas muito ruins. Cara, eu não acredito que você caiu nesse papinho. eles sempre exigem beleza de personagens femininas. Não adianta querer argumentar contra isso, cara. É a realidade. É fato. Tô Não adianta querer argumentar. mostrando pra vocês aí. E se você é assim, tá tudo bem, cara. Eu não tô julgando você por isso, não, de verdade. Só quero que você ao menos reconheça isso. Seja homem. Cara, Peter, fala aqui, ó. Então fala na minha cara. Que você acha que se colocasse um ator horroroso pra interpretar o Thor, um cara assim, ó, judiado de... O Marquito. Você acha... Aqui, ó. Sustenta essa merda que você falou aqui agora. Porque esse aqui foi... Feminismo não, Peter. Agora eu fiquei puto mesmo. Você sustentaria essa merda de argumento e falaria na minha cara que se colocassem a bosta do Marquito pra fazer o Thor, ninguém ia reclamar. Porque eles não estão nem aí pra beleza do personagem. Ninguém cobra que o Superman seja bonito? Que o ator que interpreta o Superman seja bonitão, seja fortão? Não é possível. Essa opinião não pode ser sua. Não pode ser. Pô, mano, agora eu não fazia ideia que tinha isso no vídeo. Enlouqueci mesmo. E reconheça isso, ok? Não fica dando desculpinha de que o problema não é a aparência, é a fidelidade. Porra, não minta pra você mesmo. Só para. Você sabe que o teu problema é sim a aparência feminina. Seja honesto. Enfim, queria deixar esse vídeo aqui pra trazer o meu lado sobre... Não, pô, eu sou um homem heterossexual. Eu prefiro ver mulheres bonitas do que homem bonito. E aí? Isso é algum tipo de preconceito? Eu sou machista. Enquanto homem, gosto mais de mulheres bonitas, mulheres gostosas, do que homens bonitos e gostosos. Mas eu acho que alguns personagens que idealmente são assim, precisam ser assim. Eu acho que o Superman tem que ser bonito e gostoso, o Thor tem que ser bonito e gostoso. E aí? Peter, eu sei que você é um cara inteligente. Eu sei. Se você parasse 2 minutos pra pensar no argumento que você tá usando aqui, não teria como você
colocar ele sem perceber que é a coisa mais fácil do mundo refutar isso. Eu não tô entendendo, o que tá cara. acontecendo com a Bella Ramsey e como eu acho que eu devo me posicionar como homem cristão. E da minha parte, eu não tô preocupado com o xerique que os adolescentes da internet estão dando, né? Eu acho que cada um sabe de si. Cada um responde pela própria maturidade. Eu só posso falar por mim, e por mim, eu digo que eu teria vergonha de fazer o que essa galera tá fazendo diariamente, sem parar. Eu jamais faria isso de influência. E isso não é um problema. O problema é tratar como um crime. Que você disse que não fez, mas eu ainda não entendi como não fez. Se a meus seguidores, meus inscritos atacarem uma garota pela aparência natural e biológica que Deus deu pra... Tá, mas e incentivar os seus seguidores a tratarem um bando de troll da internet como criminosos? E talvez proporcionar um debate acalorado sobre liberdade de expressão que vai depor contra a liberdade de expressão de todo mundo. Um debate que pode criminalizar a profissão do Léo Lins. Isso não é problemático. Não faz sentido se opor a isso. pra ela, cara. Ela é assim porque Deus fez ela assim. Por que eu, galera, macaco velho, vou ficar atacando a aparência natural de uma garota? Parece que Deus deu pra ela pra milhões de seguidores meus. E o pior é que tem gente que acha que era obrigação minha fazer igual os caras aí, cara. Porque do contrário, se eu não fizer, eu tô passando pano. Eu recebi pix da HBO. É bizarro o que tá se tornando essa comunidade. Não acho que foi o caso, mas eu acho que você deveria defender mais a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como princípio, é mais importante e valiosa do que a Bella Ramsey. É muito absurdo falar isso? Não sei se eu falei uma coisa muito terrível. Bizarro isso. Perderam a noção da realidade. Ah, o Peter agora é o woke. O cara que diz isso não tem a menor ideia do que é woke, né? Zero. Não, mas você usou um monte de argumento lacrola nesse vídeo. Você usou argumento feminista, cara. O cara não sabe o que é woke. Você fala que eu sou woke. Meu irmão, você esquece. Você se perdeu completamente. Eu não sei o que é woke. Ponto. Vai lá, corre lá pra alguém pra te dar um abraço. Olha, o Peter tá falando. Ele é woke mesmo. Beleza, esse abraço você vai ter, com certeza, de alguém. Né? Você precisa disso. Você que me chama de woke, você só prova que você tá seguindo o influenciador errado. Porque você não conseguiu aprender até hoje o que é woke. Então tá bom. Na verdade, esse tipo de comentário me chamar de woke só ridiculariza o movimento anti-woke. Porque qualquer um com 2 neurônios sabe que eu não sou lacrador. Só vê os vídeos do canal. Só vê os vídeos do canal. Cara, eu sempre defendi isso, mas aqui você tá lacrando. O argumento feminista é lacre, porque faz parte do movimento woke e o movimento feminista. E você sabe disso. Por que She-Hulk é lacradora? Porque defende quais argumentos? De qual movimento? A questão da liberdade de expressão é um pouco mais profunda. Não está necessariamente dentro desse debate de cultura woke. Mas o movimento woke é utilizado para restringir a liberdade de expressão. Já exemplifiquei isso aqui, né? Então... Até hoje, ainda batendo também em cultura woke, porque eu não gosto disso. Mas achar os ataques da Bella Ramsey errado é ser woke pra essa galera, cara. Na cabeça deles, ser anti-woke, né? Anti-woke é passar o dia... Achar errado não tem problema, tá? Então, assim, se é só isso, o grande problema foi levar pro lado do bullying e do crime. Acho que esse foi o grande problema, além de ter feministado. Chamando mulher de feia na internet. Ah lá, esse cara é anti-woke, tá chamando a mulher de feia. É ficar fazendo ofensas, ameaças no perfil de garota, cara. Os caras passam o dia consumindo conteúdo de guerra cultural, conteúdo anti-woke, e nem eles sabem o que é ser anti-woke ainda. O cara não aprendeu, você não sabe o que é anti-woke. Você tá me chamando de woke, você não sabe o que é isso, cara. Você não sabe, cara. Se informa com alguém realmente que entende do assunto, cara. Se informa com alguém que realmente entende, não um cara que vai lá e se diz anti-woke. Porque esse cara pode não estar te passando a informação certa, ok? Porque sim, pode ter uma guerra cultural, se é que tá acontecendo agora, mas o cara tá te passando errado essas dicas. E existe um motivo pra essa minha opinião ter feito criadores de conteúdo se movimentarem. Virou um ninho de vespa, né? Por mais óbvio que seja tudo isso que eu falei nesse vídeo, né? Isso incomodou uma galera, porque são pessoas que justamente monetizam em cima de ataques a personas populares. Então esse é o tipo de comportamento que eles querem reforçar, porque dessa forma existe um aumento de participação pública nesse tipo de comportamento negativo. Daí também aumenta a visibilidade online de quem instiga esses comportamentos. Caramba, agora lançou uma teoria da conspiração, todo mundo patrocinado pelo Brasil Paralelo. Cara, foi tipo aquele artigo que uns comunistas fizeram falando de mim há muito tempo atrás. Mas é basicamente a monetização em cima do ódio, né? Então... negativos, né? E assim os caras conseguem perpetuar um ciclo de negatividade e prendendo mais gente nessa bolha. Tá cada vez... Sim, eu tô nem aí pra isso. Absolutamente não descreve minimamente o meu comportamento, mas acho que se eu tentar refutar eu vou estar servindo a carapuça, então eu vou só falar que não tem nada a ver comigo. Fechando mais a bolha. Tem estudos sérios sobre isso, ok? Feitos por pesquisadores sérios. E muita gente, muitos jovens principalmente, estão embarcando nessa onda. Tem que lembrar de dar uma olhada nesse estudo aqui depois, entender melhor do que o Peter tá falando. Sem perceber que estão entrando nesse ciclo de negatividade, que é basicamente só ragebaiting. Hate watching. É uma técnica, né, pra conseguir views e audiência em cima de negatividade. Os caras engajam em cima do ódio. Isso funciona pra caramba. Não se engane, ok? Isso não tem nada a ver com guerra cultural. Tira isso da cabeça. Engajar com ódio não tem a ver com guerra cultural. Eu convido vocês a estudarem sobre o assunto, inclusive. Muitas vezes, cara, guerra cultural é uma desculpa pra justificar esse tipo de comportamento, que faz você pensar, eu estou aqui nessa guerra contra a cultura woke. Mas você não tá. Você não tá. Você tá dando munição pra cultura woke. Tá fazendo o inverso, cara. E a negatividade dessa bolha, cara, muitas vezes é mirada com um canhão. Cara,
nesse vídeo você deu muita munição pra cultura woke. Porque é perfeito pra eles. Tem mais uma forma de criminalizar opiniões, de restringir o discurso da liberdade de expressão, de promover cancelamentos. Um advogado lacrola podia pegar esse vídeo e usar ele como base argumentativa pra criminalizar os shows do Léo Lins. O tanto de piada lá que por essas definições que você trouxe poderiam ser classificados como bullying. Opinião de milhões de seguidores pra aparência de alguém. Às vezes alguém famoso, às vezes não, né? Mas geralmente a pessoa alvo tem sim um certo tipo de relevância, né? Como eu, porque dá mais view, entende? Colocar eu na capa dá mais view pra esses caras. Aí eles se utilizam da blindagem, né? De que essas pessoas são ricas e famosas. Então, tipo, tudo que você diga ou faça é permitido. É como se a pessoa não fosse mais humana por ter dinheiro. A pessoa tem dinheiro, então ela pode aceitar qualquer coisa. Vamos lá, vamos humilhar essa pessoa. Entende? Humilhação pode pra quem tem dinheiro. A gente vive o mundo real. A gente sabe que as pessoas, no geral, são muito mais educadas, muito mais respeitosas cara a cara, no ao vivo. Já na internet é normal, tem vários covardes xingando, atacando, fazendo ameaças de morte, coisas terríveis, né, escondidas atrás de uma tela de computador, chamando os outros de sojado, de woke, né, sei lá, de frufru, essas coisas. E, de novo, isso não tem viés, não. É dos dois lados. Chamando de sojado, de woke, de frufru, crimes terríveis. Quase tão ruim quanto racista, praticante de bullying, nazista. Esquerda e direita. Tem covarde dos dois lados. E o perigo que eu quero trazer pros pais, pra você pai que tá me assistindo aqui, é que também tem estudos seríssimos mostrando como as crianças da nova geração estão replicando na vida real comportamentos virtuais. Justamente por quê? Porque na adolescência, essas crianças ainda estão tendo mudanças grandes no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento hormonal. Elas assimilam, elas são tipo esponjas, cara. Qualquer comportamento que elas visualizam, elas replicam e elas acham completamente normal. Então a molecada passa o dia no celular e não diferencia a comunicação tóxica dentro do mundo virtual pra comunicação do mundo real. Pra elas é a mesma coisa, cara. E o problema é sério, porque essa nova geração foi basicamente criada pelas redes sociais. Os pais permitem, né, livre acesso das crianças às redes sociais. Então, tem toda uma área de estudo sobre como as crianças e adolescentes estão manifestando na vida real comportamentos e falas extremistas e agressivas, típicas de discursos virtuais. Tem outras coisas sérias também que nem estão ligadas ao assunto desse vídeo aqui, como, por exemplo, a erotização precoce das crianças, que reproduzem comportamentos dos influencers, dos criadores de conteúdo adulto em reels, TikTok, dancinha, esse tipo de coisa, entende? Então, na internet, tem crianças se comportando como adultos e adultos se comportando como crianças. Isso aqui, tudo que ele tá falando tá correto, só não entendi muito a relação com o assunto no geral, mas ok. E a minha mensagem é pros pais se atentarem a isso. Se atentarem com que tipo de influência... Porque a galera que tá praticando bullying com a Bella Ramsey é a má influência, e aí ele deu vários exemplos de como essa má influência pode destruir a cabeça da molecada, então os pais têm que ficar de olho pra saber que essa molecada não tá acompanhando... nerdolas, não sei, generalizar, falar que no fim das contas a conclusão vai ir pra esse lado, mas enfim, os pais têm que ficar de olho sim no que seus filhos estão acompanhando pra ter certeza de que não é má influência. Os filhos de vocês estão tendo. Que tipo de pensamentos e formas de se portar com o mundo, com as mulheres, ele tá sendo ensinado a reproduzir? Será que a tua filha tá na internet agora aprendendo a ser uma mulher que se respeita e respeita os outros? Será que o seu filho tá na internet aprendendo a ser um homem que se respeita e respeita os outros? É uma questão importante, que eu acho que é o trabalho dos pais, sim, perceberem que o mundo mudou. E na internet tem umas 50 bolhas diferentes, que se o seu filho ou sua filha caírem lá, é difícil tirar. Porque ele vai sofrer uma lavagem cerebral num período crucial do desenvolvimento do cérebro dele, cara. É difícil tirar. É o que eu falei, o cérebro de um moleque é uma esponja, cara, uma esponja. Aí eles vão acabar virando justamente esses marmanjos barbados de 30, 40 anos aí que vão ficar propagando, achando que falar da beleza de uma mulher é normal, é algo normal, que tem que ser falado mesmo. Que se tá ali, é celebridade, tem que estar lá, tem que apanhar. Óbvio que isso vale também pra todo tipo de bolha. Bolhas identitárias, ideológicas, políticas. Então o trabalho que os pais da atualidade tem que ter na criação dos seus filhos. Lembrando, cara, isso é só uma opinião minha. Só uma opinião. Quanto aos mais jovens que me acompanham, minha sugestão é que vocês peguem o exemplo dos heróis de vocês. Você gosta do quê? Você gosta de Superman? Batman? Capitão América? Homem-Aranha? Você consegue imaginar esses caras reproduzindo esse tipo de comportamento malicioso? Eu prefiro os anti-heróis. Beleza, tu consegue imaginar o Justiceiro fazendo uma coisa dessa? Cara, já vi o Peter fazendo muita piada politicamente incorreta, fazendo piada com o Traveco, um monte de piada gordofóbica com o Wilson Fisk. Cara, o Peter sofria bullying na escola, mas por essa definição completamente abrangente e genérica de bullying, o Peter pratica bullying com um monte de vilões. Ah, mas aí pode porque são os vilões, né? Mas é justificável, então? Algumas pessoas merecem ser vítimas de bullying, se elas não forem tão legais assim, se elas forem más. Tá vendo como é tão abrangente, tão genérico, tão amplo e é tão fácil colocar essa carapuça em quem você quiser? Que sim, você consegue colocar o Peter Parker como um perpetrador de bullying também. Gordofobia, discurso de ódio. O que o Peter faz com o Wilson Fisk? Não interessa se ele é um bilionário chefão do crime. Peter Parker já foi homofóbico nas HQs uma centena de vezes. Ou você morre como herói, ou vive o suficiente pra se tornar um vilão, não é? Nem um Deadpool, que é zoeiro pra caramba, eu consigo imaginar ele passando o dia falando da aparência de uma garota, indo lá atacar ela no perfil dela. Ficar monetizando em cima da humilhação de outra pessoa. Até porque, pô... Mas assim, o problema então é passar o dia falando da aparência de uma garota. Se for passar o dia falando da aparência de um gordão, porque isso, esses personagens, né? O Homem-Aranha já fez isso várias vezes. Então agora também a questão é o alvo. Se fosse uma garotinha autista, aí seria um problema. E eu entendo, que é óbvio que
sim, é muito pior você fazer isso com uma garotinha autista do que com um homem gordão, especialmente um cara que é mau. Mas a ação de pegar um indivíduo pra escrotizar, humilhar com a intenção de realmente fazer ele se sentir mal, tá ali. Você vai falar que o Peter não tava querendo humilhar, provocar, escrotizar o Wilson Fisk? Isso é bullying? Pra mim não é. Mas se você ampliar demais a definição... Pô, o próprio Deadpool tem, né, seus sérios problemas de autoestima por causa do rosto dele, da pele dele. Inclusive é por isso que ele usa máscara, cara. Ele usa um traje que cobre toda a pele dele. Tem HQ, inclusive, dele dizendo, não sou um animal, sou um ser humano. Porque tem gente que fica assustada, enojada vendo o rosto dele. Tiram a humanidade dele quando reagem à aparência dele. Nessa HQ, inclusive, cara, ele tava escondido nas sombras pra não verem o rosto dele. Eu lembro até, tem uma história do Deadpool, cara, que o Deadpool até chora, quando a mãe da filha dele fica enojada vendo o rosto dele. Tem HQ dele completamente depressivo vendo o próprio rosto no espelho. Então mesmo um herói tão zoeiro como o Deadpool, que eu jamais humilharia alguém pela aparência. Ainda mais da forma exagerada como estão fazendo com a Bella Ramsey. Pelo contrário, Deadpool ficaria 100% do lado dela. E ainda dá uns apavoros em quem estivesse fazendo esse tipo de bullying, né? Na vida real faria. Eu acho assim, galera, quando você parar pra pensar realmente, pra analisar friamente, sozinho, não jogando na sua bolha, ok? Quando você parar pra pensar sozinho no que você tá fazendo, você vai perceber que, além de não ser legal, não é uma postura de respeito pra você mesmo. Você não tá se respeitando, ok? Eu acho que o meu papel aqui na nova geração é justamente incentivar o respeito. E essa situação da Bella Ramsey, porra, já deixou de ser engraçada, passou dos limites há um tempinho, né? Deixou de ser engraçada. Isso você discorda, ok? A gente pode debater civilizadamente aqui embaixo nos comentários. Mas eu sinto que minha que bom, então. Eu espero que ele tenha entendido o meu vídeo como um debate civilizado. mensagem tá dada. Eu queria exatamente fazer esse vídeo com vocês. Fiquem à vontade pra comentar o que vocês quiserem. Obrigado por... Então tá, o vídeo já tá imenso. Eu nem queria ter feito esse vídeo. Eu tô triste, tô chateado. Não faço ideia de como é que isso aqui vai repercutir. Infelizmente o negócio escalou demais, é como eu falei no começo. Eu não tive como ignorar. Não é por querer farmar. A última coisa que eu queria era estar farmando com esse assunto. É só porque infelizmente virou uma treta entre os nerds, que na minha opinião não foi pra um lado muito legal, muito positivo. Realmente bem triste. Mas é isso. Valeu aí pela audiência, até a próxima.